o que eu estava te falando era... Então, o objetivo do Steven é produzir mais conteúdo para o nosso canal do YouTube, dar a oportunidade de todo mundo conhecer os realizadores, os produtores, né, os nossos convidados. Então, uma das coisas que ele mais quer, eu falei assim, tá, mas o que é mais importante nesse programa? O que você quer que eu puxe dos nossos convidados, assim, né? Então, tipo, eu não sou uma jornalista entrevistadora, mas eu gosto de gente, gosto de você, e acho que vai ser divertido pra gente fazer. E manter esse clima eu acho que é perfeito. Não... Sim, e aí a gente vai passar por muitas coisas. Como a gente tá numa escola, a gente vai passar muito sobre uma parte pessoal sua, que é da trajetória, porque os alunos ficam muito curiosos de saber como que o JH conseguiu ser o JH, sabe? Uhum. Como que o JH Crema virou o JH Crema, que era um menino que ficava em casa vendo filme sozinho, tinha amigo, e agora, sei lá, entendeu? Que é o estereótipo do... E agora continua em casa sozinho, sem ver amigos. Brincando. Isso você pode fazer já um short, hein? Jorge Jorge ou Fox que vão editar. Então, a gente vai passar sobre trajetória, sobre trabalhos, sobre linguagem, processos, e cada convidado imprime, né, sua energia, seu jeito. Então, é isso, assim. É nóis, bora lá. É isso, é só pra você ficar muito tranquilo. Acho que você vai tirar de letra. Eu que tô... eu sempre fico, né? Quando eu vou apresentar, sempre fico, ai meu Deus, será que vai dar certo? É muito legal fazer isso. Pra mim é tranquilo isso. Pra mim é difícil apresentar para público. Isso é difícil. Acho foda. Falar pra uma plateia. Plateia, acho foda. Plateia é foda. Você prefere a câmera? Só pra câmera? A gente já começou, tá? Não, eu sei. Já tá valendo. Eu JH, Crema, você, roteirista, diretor, criador da série 3%. Você prefere a câmera ou as pessoas? Eu prefiro ficar atrás da câmera. Atrás da câmera. Mas aí em segundo lugar na frente da câmera, em terceiro lugar na frente das pessoas. Mas na frente das pessoas é legal, assim, eu acho que tem o risco, né? É o risco que é legal. Tem uma tensão, tem uma pressão. E aí eu sinto que eu me sinto pressionado Performar? É uma performance, mas na verdade é uma performance em que eu acabo tirando alguma coisa de mim, assim, sabe? É muito cansativo quando eu apresento, né? E nessa área, a gente acaba tendo que apresentar muito, né? Porque a gente faz apresentação de projeto, faz pitch, né? Tipo, ano passado eu fiz um lá na França, Series Mania, né? O festival, para 300 produtores, assim. E de 10 minutos e tal, com a Mariana, que é o que eu tô fazendo projeto com ela, assim. Meu Deus, eu quase desmaiei. Mariana o quê? Mariana Tomé. Mariana Tomé. Eu quase desmaiei, cara, tipo... Antes ou durante? Antes. Durante eu tremia. Mas eu consegui falar. Eu errei só uma palavra em inglês, aí eu me corrigi lá e todo mundo riu. Então eu tava com o timing bom, então, pelo menos, né, pro povo rir, né. Eu acho que todo mundo... na tua experiência, assim, como realizador de audiovisual, pra gente não ficar falando só de série, filmes, enfim, programas, tudo que você já fez, eu acho que não tem como a gente pular, né, o nascimento do 3%. Que foi ainda durante a faculdade, né. Sim, então é realmente um grande feito, né. Então eu queria começar do começo mesmo, pra gente... claro que a gente não precisa ficar numa montagem linear, a gente pode ir pra frente, pra trás, como a gente quiser. Claro, fica à vontade pra gente começar do começo, que é bom, porque senão eu vou me confundir, porque eu sou uma pessoa não linear. Você é uma pessoa não linear? Eu sou. Por quê? Porque eu tenho TDAH. De verdade, eu tenho diagnosticado. Pra você é difícil, então, focar? É que, na verdade, a questão não é a dificuldade de focar, é a questão do hiperfoco. Foca demais. Eu foco demais, mas eu não tenho controle sobre o que eu foco. E aí você fica obcecado. Eu fico obcecado. Mas às vezes é pela coisa certa, às vezes é pela coisa errada. Acho que todo mundo. Quando você está escrevendo nos seus processos, você fica nesse hiperfoco? Você é do tipo que tá escrevendo, vai passar um café, volta, põe roupa pra lavar, aí para ali a televisão? Depende, entendeu? Pode ser que eu entre no hiperfoco. Normalmente, quando tá no começo dos projetos, eu fico muito empolgado, assim. A minha dificuldade é sustentar os projetos, assim. Reescrever e tal. Porque reescrever é a parte mais importante, na verdade, do roteiro, né? Escrever é reescrever.
E escrever é muito importante porque também, assim, se você ficar muito bloqueado e não tirar... Tipo assim, é melhor você ter uma coisa ruim pra reescrever do que não ter nada. Porque o nada, a folha em branco, é perturbadora, né? É a mais perturbadora de todas. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muita empolgação no começo do projeto e a minha dificuldade é sustentar. E no audiovisual, tanto o projeto de série quanto de longa, são anos com o projeto acontecer, né? 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? É normal demorar esse tempo. E tem o tempo de maturação do projeto, tem as negociações, tem o tempo de produção, né? E sustentar esse desejo, sustentar essa paixão é o mais difícil. E você... Até porque você não fica 10 anos só trabalhando naquilo todos os dias. Você tem que fazer 1000 outras coisas que vão te dar o teu dinheiro de hoje, enquanto você planta um projeto que talvez te dê o dinheiro de amanhã, né? Partindo do princípio que todo mundo tem que trabalhar e ganhar o seu próprio... Exato. E ter o seu sustento. Então, é também saber administrar essas tarefas, né? Exatamente. E eu imagino, assim, como eu gosto de criar... Criar a coisa mais importante pra mim, assim, na vida, assim. É o que eu gosto mais. E eu gosto muito de dirigir. Tanto que eu gosto de fazer uma direção criativa. Mas eu gosto mais de criar projeto. De escrever, pensar no formato e... Do zero, assim. Eu gosto de começar do zero. Tanto que eu não gosto... Eu faço adaptação e tal, mas assim, eu gosto de fazer coisa original e do zero. E eu curto, assim, não saber o que vai ser e meio que surgir alguma coisa, sabe? Tipo assim, acho mágico isso. Você criar uma coisa do nada, assim. Sim. E assim, é muito louco, né? Tipo, você tem que, tipo, manter aquela empolgação do começo, né? Durante esses anos. E, assim, eu acredito muito em portfólio mesmo, sabe? Então, você se dedica muito no projeto e aí esse projeto vai chegar num ponto meio de velocidade de cruzeiro, assim, do tipo Sim. de possibilidade de nova versão, de venda, né? De negociação e tal. Aí começa o próximo projeto, né? Tipo, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Sim. E colocando os ovos em cestas diferentes, assim, porque como eu gosto de criar, eu quero fazer coisas originais, né? Então não tem jeito, eu tenho que ficar... É isso, sei lá, de 100 projetos que eu criar, um vai rolar, entendeu? Um vai rolar. O Fábio Montanari... Sim, meu amigo. Meu amigo. Também meu amigo. Não é teu amigo, não. É meu amigo. O Fábio Montanari estava conversando sobre isso. O Fábio Montanari é um roteirista, diretor, vamos dizer, futuro showrunner, quem sabe, criando seus próprios projetos. E aí ele estava falando sobre isso, assim, né? Como a gente tem, às vezes, um apego sobre a criação da grande obra, né? Esse é o meu filme, vou ficar a minha vida inteira nesse filme. E que, quando ele foi estudar nos Estados Unidos, na Universidade do Sul da Califórnia, os professores diziam assim, não, vocês têm que vender tapetes. Vocês precisam ter muitos projetos. Tem um tapete rosa, tapete colorido, tapete grande, tapete que não molha, o tapete que é felpudo, o tapete áspero, um tapete da porta, tem que ter vários tapetes. Assim, não pode ter... Os projetos têm um amor dedicado, porque eles são como filhos, né? Eles são pedaços da gente, a gente fica apegado e ama, e nossa, meu filho. Mas também é muito dolorido, né? Você se colocar... dedicar todo o seu amor e seu universo criativo para um único projeto, porque é muita expectativa em cima de um lugar só. E né? você pode ter o seu projeto favorito, entendeu? Não Sim. tem problema. Tá lá, é o seu filho favorito. Sim. Tem que disfarçar com os outros, assim, pra ninguém ter ciúmes. Mas é isso, né? Porque no audiovisual, tanto longa quanto série, quanto curta, quanto websérie, existe essa questão do mercado, né? Então, muitas vezes, o seu projeto virar realidade ou não, ser produzido ou não, muitas vezes não, 100% das vezes não depende de você. Sim. Não é uma questão meritocrática na maioria das vezes. Então, você vai pegar histórias de, por exemplo, Mad Men. Eu não lembro se foi, 5 ou 6 anos esse roteiro do piloto Mad Men ficou circulando até rolar, entendeu? Mas, assim, garantiu vários empregos pro Matt Weiner, que trabalhou no Sopranos, e aí quando ele finalmente foi fazer o Mad Men, ele já estava pronto, né, maduro para fazer. E é normal ficar 10 anos com o projeto pra ele rolar. Tipo assim, até o Guilherme Del Toro fica 10 anos com o projeto pra ele rolar, entendeu? Tipo, grandes
O Kubrick morreu com o projeto na mão, entendeu? Tipo, ele tem o projeto Napoleão, que ele nunca conseguiu fazer, agora o Spielberg vai fazer, entendeu? É normal, gente. Tipo, faz parte da vida a gente ter projetos que não vão ser feitos nunca. Porque a gente não depende só da gente, entendeu? Mas tem alguma parte que sim, né? Porque senão quem escuta fala, não adianta nem fazer, então isso não depende de mim. Não, tem mas uma a parte questão... que depende, que é não, você fazer, tem que botar ter no papel. Você tem que ter os Estudar, botar no projetos. papel. Você tem que ter a chance dele ser feito. Sim. Mas é aquele negócio, colocar todos os ovos numa cesta só, meu, e se a cesta cair? Não, mas assim, ao mesmo tempo é isso, você tem que ter a esperança de que vai fazer. E é aquela questão, a autoria não é... A autoria é você fazer as coisas, né? Todos os seus projetos, você se dedicar a eles, de diferentes tipos, diferentes gêneros, diferentes formatos, se você tá realmente, sinceramente se dedicando, tá a sua autoria lá, entendeu? Sim. E aí, é realmente assim, tipo assim, você fazer uma obra-prima, né? Ou até isso, né? Não são todas as séries que vão ser as séries premium, entendeu? Não vão ser. Que vão ter o melhor orçamento e tal. E tem gêneros que você nunca vai conseguir um orçamento premium, entendeu? É normal. É o mercado, entendeu? E é por isso também que eu acho importante também pensar fora da caixa, né? Por exemplo, o 3% não foi o caminho comum, entendeu? Das coisas que aconteceram. Foi completamente bizarro, mas rolou, entendeu? Sim. Tipo, quando a gente fez o 3%, nem existia Netflix. Tipo, a Netflix era uma empresa de DVD, né? Tipo assim, não existia Netflix de streaming, né? Sim. Eu nem sabia que existia Netflix, a gente não sabia que existia, entendeu? Mas acabou virando uma série original Netflix, entendeu? Tipo, é muito louco, assim. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, entendeu? É por isso que eu falo, assim, a galera sempre segue tendência de mercado para criar projeto. Só que às vezes o mercado ainda nem foi inventado, né? Porque assim, e o mercado é cíclico. Sim. Então, você tá sabendo que agora o mercado tá procurando comédia de família. Por quê? Teve a pandemia, aí as pessoas estão todas deprimidas, tristes, então vamos fazer comédia pra sitcom pra animar todo mundo, entendeu? Isso é agora. Isso é agora, no presente, entendeu? Se isso chegou pra você, já passou pra todo mundo, todo mundo que tá no mercado já ficou sabendo, as produtoras grandes já ficaram sabendo, já fizeram esses projetos, já levaram esses projetos. E tá chegando você agora, entendeu? Então se você tá correndo atrás do mercado, você sempre vai chegar atrasado. Sim. E muitas vezes você fala, eu não tô com vontade de fazer uma comédia familiar, entendeu? Mas aí, mas eu quero fazer uma ficção científica. Quando que vai rolar? Você não sabe, entendeu? Pode ser que daqui 3, 4 anos eles estejam procurando de novo uma ficção científica, um terror. E aí você já tem esse projeto na manga, entendeu? Como é cíclico, mesmo comédia familiar que eu falei, né? Daqui já vou comprar os projetos de comédia familiar, entendeu? Quando chegou pra você, já vendeu, entendeu? Já rolou, todo entendeu? Mundo... Já tá em pré, entendeu? E vai ter esse ciclo de novo, mas vai demorar uns anos, e você não sabe quantos anos, entendeu? Por isso que você acha que é importante alimentar os projetos a partir de um desejo mais autoral, artístico, e não ficar tanto tentando correr atrás da cenoura? Exatamente. Eu acho assim. Eu acho que eu acredito que todo projeto, seja de série ou de longa, é autoral. Quando você faz sozinho ou em dupla, eu acredito que o projeto de série é no máximo dupla. Eu não acredito em sala de roteiro para fazer projeto de série. E muito menos projeto de longa, sabe? Não acredito. Porque tem que ser autoral, entendeu? A não ser que seja um grupo que pense igual, assim, sabe? Tipo assim, pessoas que moram juntas, sei lá, uma coisa bizarra, assim, sabe? Tem sintonia perfeita. Como vocês eram na ECA? Na pra ECA, fazer 3%. É mais ou menos isso. A gente era meio isso, porque a gente era da mesma sala e tal. Você, Dani Libardi... A Daina e o Aguilheiro. A Dani foi professora aqui semestre passado. De Que direção. legal. A dela de direção. Que legal. Foi super legal. Que massa. Muito massa. Então, mas eu acho que... O que eu tava falando? Perdão, desculpa. Eu te perguntei sobre a sintonia fina entre vocês 4. Vocês eram 4 amigos na mesma sala. Isso. E entraram nessa pilha de escrever essa série. Aí contar a história, né, de como foi, né? A gente tá confuso, né? A gente tá indo pra trás, não tem freestyle, problema.
Então, deixa eu contar a história, vai. Eu fiz engenharia, né? Engenharia mecatrônica, até o 4º ano, lá na USP. Aí eu fui pego colando no 4º ano. Mais conhecido como nerd. Você tava colando? Tava, Como numa você se prova sentiu? de eletrônica digital. E aí? Aí o professor me pegou colando. Aí eu fiquei muito feliz que eu fui pego colando. Por quê? Porque eu não queria fazer aquilo. Mas você foi expulso? Não, eu tirei 0 nessa prova de eletrônica digital. Ah, tá. Mas você não foi convidado a se retirar da escola. Não. Aí eu. Tanto que esse professor queria que eu passasse na matéria. Ele me obrigou a passar nessa matéria. Foi a última matéria que eu passei na engenharia, né? Mas aí eu já tinha desistido, né? Prestei vestibular de novo, tal. Fiz cursinho, prestei vestibular de novo, né? Isso quando eu tinha 21 anos. Aí com Você chegou até que ano na engenharia? até o 4º ano. Ah, você falou, né? Quarto. Nossa, e faltava quando pra terminar um? Acho que mais, porque eu ia pegar umas DPs, né? E mais porque eu não ia na aula. Pior que eu ficava me ferrando, meu. Fazia estágio no banco. Era foda. Mas eu nunca me dei bem, assim. Me sentia muito mal. E aí eu desisti e falei, não, vou correr atrás de fazer uma coisa que tenha significado pra mim, sabe? E aí nessa época eu já lia mais, escrevia, tava vendo filmes, sabe? Começando a ver uns filmes do Kubrick, do Tarkovsky, nessa época eu pirava Tarkovsky, Buñuel. Aí eu falei, vou tentar audiovisual, vai. Tomei coragem e prestei, né, audiovisual. E aí eu passei em último, 35 vagas, passei em 35º. E aí eu fiz, né, aí eu fiz até o fim, né, o curso na USP, né, de audiovisual. E aí na minha... Que é super concorrido, eu não passei. Não, Eu passei na Federal de São pouca... Carlos, mas na USP eu não passei. É muito pouca vaga, né, 35, né, tinha que ser maior, eu acho. E aí na turma, né, na nossa turma que era de 2006, muita gente que eu conhecia, assim, a gente trabalha até hoje, assim, no mercado e tal. Sendo que o grupo do 3% é eu, a Dani, a Daino, a Aguilera. Aí tinha o Ivan também, que trabalhou no 3%. E da nossa sala também a Nath, Natália Maeda, também trabalhou no 3%, mais pra frente. Mas na produção ou na escrita? Tanto o Ivan quanto a Nath no roteiro, na escrita. Então, foi uma coisa que foi engraçada, assim, porque no primeiro, como eu entrei, depois de fazer uma outra faculdade, eu entrei com outra mentalidade, né, no audiovisual. Porque eu já tinha feito um curso em que eu não me conectava, então eu não conseguia ser participativo. Eu me esforçava muito, mas também não tinha talento para aquilo, não me conectava com aquilo, né? Tinha interesse, né? Assim, eu até tinha interesse, mas eu não conseguia, sabe? Tipo assim, não dava conta de fazer engenharia. E não gostava, assim, no fundo eu não gostava, né? Eu me forçava a gostar e não gostava e tal. E aí no audiovisual eu entrei com outra mentalidade, né? Entrei com uma mentalidade meio sangue nos olhos, assim, de querer fazer as coisas, de querer fazer acontecer. Eu entrei no audiovisual já sabendo que seria um mercado difícil, né? Sabendo que era um mercado não estruturado e tal, né? E ainda com muita coisa da mente de engenharia, porque por mais que eu tenha desistido da engenharia, eu fiz tudo, fiz todos os cálculos, todas as físicas, eu passei em tudo isso, na mecânica dos fluidos, eu fiz todas essas matérias. Então, eu tenho o cérebro de exatas, assim, sabe, também. É um pouco diferente, assim, normalmente quem faz audiovisual, assim. Então, eu tenho uma coisa mais estruturalista no meu cérebro e tal. Que te ajuda para pensar a estrutura da história, escaletas e pensamentos lógicos. Sim, todas essas coisas. Porque eu também escrevo, né? Mas o meu pensamento é muito fantástico, né? Claro que eu também entendo de estrutura, mas eu sou muito ligada, tipo, a uma coisa muito mais de deixar me imaginar do que ficar, não, nessa hora acontece isso, não sei o quê, depois... Quando eu começo a escrever, eu não calculo tanto. Eu vou indo meio que ver onde eu vou parar, e aí depois eu volto e falo, tá, mas isso aqui é melhor pra cá, isso aqui é melhor pra cá. Eu viajo muito, mas eu sou meticuloso. Eu viajo, e aí toda a minha viagem eu começo a fazer as ligações, assim. E, tipo, dependendo da viagem, eu conecto com conceitos de física, com a realidade, e também com estrutura de história, né? Tipo, é bem louco como eu penso, sabe? Tipo, é bem louco. Mas, então... Como é que você pensa? Oi? Como é que você pensa? Não, então, tem esse lado intuitivo que é forte em mim. Mas eu sempre, quando eu estruturo a ideia, aí vem o lado racional para dar o fundamento, assim. Aí eu sou bem chato.
com essas coisas de física, de verossimilhança, sabe? Porque eu tenho esse pensamento lógico também, entendeu? Tipo assim, se vai construir um negócio fantástico, qual a justificativa nesse universo, entendeu? Sim. E aí eu sou chatão nisso, assim. 3% nossa, eu me metia em umas brigas por causa disso. Pra série ter coerência, assim, sabe? Sim. Mas, então, aí eu entrei no audiovisual com muita vontade de fazer as coisas. E aí todos os exercícios eram desculpa pra tentar fazer alguma coisa nova, experimentar, aprender. E foi em 2006, né, que eu comecei a fazer audiovisual. E aí foi quando o YouTube popularizou. Então, Então a gente tava na mesma época na USP. Porque eu entrei na USP em 2004, 5, 6, eu saí em 2008. eu fiquei de 2000 no audiovisual. Eu entrei em engenharia em 2002, né? E aí saí da engenharia em 2004, aí, não, 2005. Aí em 2006 entrei no audiovisual. Aí fiquei até 2010. Que foi quando eu me formei, a gente se formou no mesmo ano na USP. Eu ficava na ECA e você... Não, nós dois na ECA, né? Não, eu me formei em artes cênicas, na EAD. Na escola você fez a EAD, então você é contemporânea. Exato, eu tô te falando, a gente deve ter se cruzado na cantina. Com certeza, eu adorava ir no teatro. Você ia ver as peças lá? Sandro? Qual que era o nome do café lá da EAD? Eu não lembro. Mas eu não lembro. O nome da dona? Não, lanchonete do CAC a gente chamava. Mas eu acho que a lanchonete do CAC não era nossa. É? Não, mas que ficava no teatro? Aquela lanchonete é mó boa. Eu ia sempre. Então, aí... Então eu entrei querendo fazer vídeos, os exercícios, eu queria fazer legais já pra colocar no YouTube, pra bombar. E experimentei muito isso. E nessa época não tinha Facebook ainda, era o Orkut que a gente usava pra bombar os vídeos. Sim. E teve um exercício que era de refilmagem, que era pra refilmar uma cena, era um exercício. E aí eu me juntei com meus amigos megalomaníacos que tiveram a ideia de fazer a cena do topo do prédio do Matrix. Aí a gente chamou de Matrix Baixo Orçamento. Aí a gente fez o vídeo lá no topo do CRUSP, né? A gente fez a briga do Neo com a gente fez o bullet time, sabe? Tudo na gambiarra. Colocamos efeitos em 3D e tal. O Nico e o Honda são super bons de efeitos, né? E hoje em dia eles estão trabalhando na Digital Domain lá no Canadá, que é uma empresa muito foda de efeitos especiais, assim. De VFX, né? E aí esse vídeo bombou. O Matrix Baixo Orçamento. Bombou no... Quantas visualizações tem hoje em dia? Então, hoje em dia eu acho que tem umas 400 mil. Mas na época o que aconteceu foi o seguinte. Ele foi pra Ilustrada da Folha. Apareceu na Ilustrada e depois virou capa do UOL. A gente colocou na plataforma do UOL, virou capa do UOL, o vídeo. E bombou. E aí uma produtora que se chamava Maria Bonita Filmes chamou o grupo do Matrix Baixo Orçamento. Marcelo? Oi? O Marcelo, na época? Maria Bonita? O Marcelo Kertz era um dos sócios. Eu filmei com ele já. Era muito mas legal. Era mais... quem cuidava mais do dia a dia era a Alô e o Robério, os sócios que cuidavam mais. E aí eles chamaram Alô vocês? Polite e Robério Braga. E eles chamaram a gente pra formar um coletivo lá dentro. Se chamava Cromossomos. Isso no segundo ano de faculdade. Que legal. E aí isso foi em 2007. E não tinha essas leis do cabo, não tinha incentivo. Era muito difícil fazer ficção no Brasil, sabe? Normalmente o que dá pra fazer de ficção era GNT, Multishow e tal, dos canais Globosat, assim. Ou era HBO, só que com lei de incentivo, uma série por ano, uma coisa assim, né? Era super raro. Se produzia muito pouco, né? Imagina, quando eu entrei no audiovisual na UFSCar, que eu sou mais velha que você, eu entrei em 98, a Ancine foi criada em 97, não existia mercado do audiovisual. Não existia. Hoje em dia eles falam, não, porque tá acabando. Eu falei assim, gente, estão tentando destruir, mas assim, nem existia. E você foi corajosa, porque você entrou antes do Cidade de Deus, antes do Central do Brasil, né? Eu entrei depois de Carlota Joaquina. Foi a Carlota Joaquina que te estimulou? Eu queria ser a Carla Camurati. Carla, se você tivesse corajosa, porque, a Carla Camurati foi na raça, né? Total, eu vi aquilo. E usou muita fama de atriz dela pra promover o filme. Sim, também, né? Admiro muito ela. E tava rolando Chateau também, né? Nessa demorou anos, né? Pra ser feito.
Mas o... Então, aí a gente... Aí bombou, né, esse vídeo, a gente formou esse coletivo nessa produtora. E a gente começou a fazer umas coisas, assim, pro mercado ali, de conteúdo, mas só que assim, ganhando pouco e tal, com pouca chance de acontecer. E aí rolou um edital, não era um edital, era um concurso da Globosat, da época, de pilotos. Aí várias pessoas fizeram pilotos, projetos na casa, assim, na produtora, a gente fez um projeto lá que chamava Programa dos Sonhos. Aí a gente foi selecionado, tipo, fez um piloto lá. Que já era a semente de 3%? Não, era um piloto de comédia e tal, era um programa assim, né? Que as pessoas mandavam os sonhos, chamava Programa dos Sonhos. As pessoas mandavam os sonhos que tiveram à noite, assim, né? Uhum. E aí era a Luana Piovani que apresentava, Legal. meio que com um elenco de atores e um chroma key, uns efeitos toscos, assim, de After Effects e tal. Meio que dramatizando os sonhos das pessoas, assim. Aí era bem engraçadinho o programa, meio... várias brincadeiras e tal, era bem fofinho, assim. Quem dirigiu foi o Marquinhos, o MC Fernandes. A gente era criador e editor do negócio e fazia os efeitos, sabe? Tipo, essas coisas, sabe? Essas coisas de coletivo, de jovens, Todo assim. mundo faz tudo. Aí depois desse, não rolou de virar a série no Multishow, né? Mas fizeram um piloto, o Multishow gostou. Aí eles gostavam da gente e tal. Aí em 98 a gente fez o especial do Dia do Beijo no Multishow. E aí foi pro ar, foi a primeira coisa que foi pro ar em 98 não, em 2008, né? Aí foi bem divertido. Tanto que o diretor foi o João Vicente de Castro, que depois virou ator e tal, no Porta dos Fundos, né? Aí foi bem engraçado de fazer, assim, primeira coisa de ir no ar, terceiro ano de faculdade, né? E aí o que aconteceu é que Você já tava nessa galerinha, você, a Dani, Libardi, Sim. a Daina e o que mais? O coletivo eram eu, né, a Dani, a Daina ainda não tava, tinha o Aguilera, o Nico, o Honda, o Max e o Droso. Aí depois a Daina entrou, o Max e o Droso saíram. Mas aí depois do especial do Dia do Beijo e tal, a Maria Bonita começou a... Como eles faziam muita publicidade, a grana vinha da publicidade, né? E aí começou a ficar meio estranho, assim, começou a não sustentar o lado de conteúdo. Eles foram visionários de ter um negócio de conteúdo, mas muito cedo, porque não tinha incentivo e as produções tinham os orçamentos muito baixos, né? E aí não se sustentou. Aí a gente ficou um tempo meio perdido, assim, né? Meio sem rumo. E aí surgiram... Vocês foram demitidos? Não chegamos a ser demitidos, porque a gente não era contratado oficialmente. Porque a gente não tinha Só acabou salário. o projeto e aí não tinha mais dinheiro. Não tinha mais projeto acontecendo, assim, e os diretores da casa começaram a sair, esse tipo de coisa, né? Sim. E aí surgiram dois editais que a gente montou um outro coletivo, né? Deixou de ser Cromossomos e tal. Aí surgiram dois editais. Um era o Anima TV, que era de animação, de série de animação. Outro era o FIC TV, que era de série de ficção. E aí no Anima TV a gente inscreveu um projeto que era o Nave Sub D. E no FIC TV a gente escreveu 3%. Né? Tipo, a gente foi desenvolvendo. A Aguilera teve a ideia do 3%. Sim. E a gente desenvolveu junto, né? A Bíblia e tal, né? Pra inscrever. E a gente ganhou pra fazer o piloto. Isso daí foi em 2000, ó. Estava em 2008, né? Tipo, isso foi tipo final de 2008, 2009 já ganhou. E a gente filmou o piloto, e aí você tinha que filmar o piloto e fazer a Bíblia da série. E aí eram tipo 20 selecionados, ou 15, eu não lembro exatamente quantos, pra fazer o piloto. E desses, só 3 iam virar séries completas. Aí a gente perdeu. A gente fez o piloto, aí não ganhou pra fazer a série. E onde que estão essas séries hoje? Hã? Uma série é o Natália, outra é o Brilhante Futebol Clube e outra é o Vida de Estagiário. Na vida estagiário tinha uma galera da EAD que fazia. O protagonista era da escola. Que aí foram pra TV Brasil, né? E aí não rolou de fazer a temporada e tal. A gente continuou com o projeto. Aí nesse meio tempo a Maria Bonita fechou, a gente assinou com uns produtores e tal, que acabou não rolando, assim, de vender o projeto rolar.
E, meu, demorou, assim, porque a gente filmou em 2009, finalizou em 2010, perdeu o edital. Aí chegou 2011, meu, não andava. Nem o canal tinha orçamento ou queria arriscar pra produzir a série. Aham. Aí, aí eu falei pra galera, gente, vamos fazer o marketing de guerrilha. Igual a gente fez no Matrix Baixo Orçamento, vamos fazer agora no 3%. E aí eu peguei e selecionei vários sites, tipo, que tinha muita visita, selecionei, tipo, peguei e-mails de jornalistas, sabe? Sim. Da galera que postava e tal. Aí fiz uma divisão, assim, entre a galera, um e-mail, assim, né, um texto falando que, fazendo como se fosse uma campanha, né? Os direitos tinham voltado pra gente, então a gente podia colocar no YouTube, né? E aí nessa época o YouTube acertava vídeos até de 10 minutos. Aí fez sem querer, que virou uma websérie, porque na verdade o que a gente tinha filmado era um piloto de 26 minutos, se eu não me engano, de tempo. Mas aí como não dava pra colocar inteiro no YouTube, a gente dividiu, aí pra também ficar certinho, né, os blocos, porque ele também, como era pra TV, a gente tinha feito em blocos, né. Aí dividi em 3 episódios, como se fossem 3 episódios, uma websérie de 3 episódios, com a campanha de continuar depois, né, conseguir um canal e tal. E a gente começou a espalhar por aí, que era um sci-fi brasileiro, distópico, que tava procurando canal, e que as pessoas tinham que ajudar, sabe? E, meu, meio que bombou, assim, começou a bombar. E, e aí que rolou a ideia de colocar a legenda em inglês. Eu falei, meu, vou meter uma legenda em inglês, vou tentar fazer com os gringos, né? Vamos ver se rola de chegar internacional esse bagulho, né? O marketing guerrilha que você fala, pra quem não sabe, vocês mandavam os e-mails pedindo Todo mundo na unha, né? Mandando pras pessoas e falando do projeto. Mas assim, pra uma galera, sei lá, 100 sites diferentes, sabe? Tipo... E surtiu efeito? Eles começavam a divulgar? Começou a sair na reportagem em vários sites. Vários sites. Na época, Brainstorm 9. A Dani Libardi contou uma coisa muito engraçada, que vocês combinavam de entrar e comentar. Isso era no Orkut, no fórum, de ficar subindo, né? O vídeo, né? Tipo assim, porque antigamente no fórum do Orkut, as coisas iam caindo, né? Uhum. Quem tinha menos resposta caía. Então, se você dava uma resposta, subia de volta, né? Então a gente combinava, então eu vou postar, aí depois você responde, aí depois você responde, aí depois você responde, entendeu? Deixa cair um pouquinho, responde. Aí vai subindo, entendeu? Eram umas estratégias desse tipo. Você sabe que é muito engraçado isso que tu tá contando, porque o Mujica, ele fazia isso, né? Ele colocava os filmes no cinema e aí ele pegava os alunos dele e mandava todo mundo pra fila, ficar na fila falando mal do filme do lado, que era algum outro filme que estivesse passando, e falando, não, a gente vai ver tal filme, para as pessoas escutarem e comprarem o ingresso. Nossa, dava uma puta público, né? Pra fazer, tipo, marketing, conversão. Isso é marketing de guerrilha no mundo real. Não, eu falei, gente, é genial. É genial. Você mandar, tipo, ficar... Parece o Dois Filhos de Francisco, né? Ligar na rádio pra pedir a música. Total. Eu acho que o que é bonito dessa história, assim, porque o 3%, para além de tudo que aconteceu, né, eu acho que é bonito porque a própria história de vocês já seria uma grande história, sabe? Eu acho que se um dia filmarem a tentativa de vocês, de uns 5, 4 jovens amigos, construindo uma série de ficção e fazendo chegar onde chegou, já seria uma história muito legal de superação. É muito doido, né? É muito legal, porque tem tanto conflito possível, né, entre os amigos, imagina as brigas, as confusões, foi puxado, viu? Não foi fácil, não. Nunca é, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, aí a gente falou, então beleza, vamos tentar colocar legenda em inglês. Colocamos legenda em inglês, começamos a divulgar para site gringo. Aí saiu na Wired, cara. Que é uma super site importante, né? Sim. Sobre e falando de ficção científica no Brasil e tal. E aí que chegou no Eric, que era o cara da Netflix, que pirou no projeto. E depois ele virou vice-presidente de originais internacionais, entendeu? Só que demorou alguns anos pra isso acontecer. E tem uma história também que ele ficou procurando vocês, escrevia, não conseguia achar o contato. Exato, ele mandava no... Conta essa história que é muito legal. Tanto que o Eric, ele mandou
Mandou pelo Facebook. Só que o Facebook, quando você não tem amigo em comum, vai para aquela pasta de spam. E antigamente não era claro como chegar nessa pasta de spam. E aí tava lá a mensagem do Eric, cara. E vocês tentando divulgar, tentando conseguir patrocínio e o cara já interessado. Mas nessa época a Netflix não era tão forte. Sim. Porque isso daí é mais ou menos na época que a gente lançou, sei lá, 2012, 2013. A Netflix não tava tão forte ainda. Não tava tão forte no mundo e menos no Brasil, e menos ainda no Brasil. E aí o que aconteceu é que nesse meio tempo a Netflix cresceu muito e cresceu muito no Brasil. O Brasil virou meio que tinha um laboratório para Netflix de experimentação de coisas e tal. E foi nesse momento que foi mais ou menos ali por 2015, 2016 que o Eric quis fazer o projeto, entendeu? E demorou, entendeu? Porque se para pensar, né? A gente filmou em 2009, né? Em 2015 só, 2016, né? Que a gente lançou. Fechou mesmo e lançou, entendeu? A primeira temporada. Completa, assim, né? Então demorou um tempo, demorou uns anos aí. Foram uns anos difíceis, assim, E aí nesse meio tempo, aí eu fiquei fixo na boutique. Né? Então eu entrei na boutique em 2012 e eu desenvolvi os projetos lá. Então eu desenvolvi todos os projetos todas as bíblias eu que cuidava, assim, da boutique, principalmente no começo, né? Foi o começo da boutique ali. E aí eu fiz o Cinelab como desenvolvimento, fiz o Experimentos Extraordinários, depois fiz o Zorro Azul como diretor. Aí eu fiz bastante coisa do Discovery como diretor, várias coisas que o Milen Cortaz apresentava. Eu dirigia no Discovery. O pessoal do Discovery começou a gostar do meu trabalho, era engraçado. Eu dirigi 3 coisas pro Discovery com o Milen. O Mistérios, 2 temporadas, e Os Segredos da NASA. O que te deixa mais motivado? Escrever? Eu tô te atrapalhando? Não, pode falar. O que te deixa mais motivado? Escrever ou dirigir? O que você tem mais prazer, assim? Eu gosto de criar. Então, eu gosto de... Porque, assim, não necessariamente eu preciso escrever o que eu criei. Pode ser que eu escreva, pode ser que não. E eu gosto de fazer uma direção criativa. Então, eu tenho que gostar muito do projeto para fazer. Pode ser que eu tenha criado, pode ser que não também. Entendeu? Mas você vai criar em cima daquilo, né? Eu gosto de criar. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto aqui também na escola é justamente essa sensação de estar sempre envolvida nos processos criativos, porque eu também gosto muito de criar. Quando a gente está aqui envolvida dentro de um processo, assim, com os alunos fazendo filme, ou até a gente tem um curso de formação de atores para cinema, né? Então, nesse curso, eu tenho mais oportunidade ainda de criar com os alunos, porque a gente vai filmar com eles, a gente está pensando coisas, a gente está toda hora querendo fazer uma coisa diferente, porque é muito chato fazer igual sempre, né? Então, a gente acabou de fazer uma turma, não quero mais fazer igual, vamos fazer melhor, vamos fazer diferente, vamos procurar. Então, essa sensação de estar sempre criando e executando é muito legal do universo dessa escola, porque a gente não tem esse tempo a gente pode se experimentar, sabe? A gente não tem o tempo do edital, de esperar aprovar, pra ver se vai dar certo. Eu gosto também de estar em movimento o tempo inteiro. É muito fluido, assim, porque toda hora você vamos filmar, vamos fazer, vamos tal. Às vezes filma antes da hora, né? Um projeto não tá tão maduro, mas a gente tá procurando, experimentando. Quando tá o negócio ali rodando, vai acontecer isso, né? Vai ter esse risco de filmar. Então você tem o mesmo prazer, assim. O importante é que você se sentir desafiado a estar no processo criativo. Tanto que eu gosto de ter esse momento de escrita, criação, e eu gosto de ter o momento da direção, sabe? Tipo, eu não gostaria de ser só direção o tempo inteiro, ou só escrita o tempo inteiro, entendeu? Eu gosto de ter os dois. Sim. Tipo assim, e eu gosto de cuidar do processo inteiro também, do início ao fim. Do pitching ao corte. Eu gosto de estar no processo inteiro. Porque de cuidar do projeto, tipo, ter essa visão do todo, assim, né? É muito legal, muito legal. E tem muito aprendizado, né? E... o 3% eu tive essa experiência, né? E as outras séries que eu fiz também, né? O 3% foi a terceira série que eu dirigi, né? A primeira série que eu fiz foi o Experimento Extraordinário, uma série infanto-juvenil pro Cartoon Network de comédia, assim, era bem engraçada, fofo, com os experimentos e tal, bem nerd também. Com o Iberê Tenório, do Manual do Mundo.
E essa série eu sou um dos criadores, um dos roteiristas, um dos diretores, sabe? Tipo, eu cuidei do processo todo, entendeu? E aí depois eu fiz uma pré-escolar que se chama Zoda Azul, que eu fui só diretor, fui diretor geral nessa. Mas como eu era diretor geral, eu também cuidava do processo todo, sabe? Você tinha liberdade pra pensar e cortar e mexer. E a Natália Maeda, que estudou comigo na faculdade, foi a roteirista-chefe desse projeto. Lá pela Boutique, né? E aí o 3% foi a terceira série, né? Que eu dirigi, assim, né? Que eu peguei pra dirigir e tal. Aí eu cheguei a fazer um piloto que é o Subs, também, que é uma... que eu queria muito que acontecesse um dia, assim, que é divertido, assim. E aí o 3% durou 4 temporadas, né? E foi interessante também ver como evoluir o trabalho ao longo dessas 4 temporadas, né? Então, a primeira temporada tinha o César Charlone de diretor-geral, né? E o Aguilera como roteirista-chefe, eu e a Dani Adaina como diretores, né? Aí aprendi muito com o César, né? Imagina, tipo, era muito engraçado, assim. Porque o César é muito mestre, assim, né? O cara é, tipo assim, muito sábio, assim, né? Mas, assim, é um estilo de filmar, assim, que é muito leve. Tipo assim, muito leve no sentido, assim, de que ele não quer pesos, sabe? Tipo assim, ele não quer equipamento, sabe? Ele não tem um fetiche pelo equipamento. Ele quer ter liberdade pra mexer a câmera. Ele não quer uma equipe grande... Porque ele demora 4 horas pra fazer um plano. Exatamente. Ele odiava... Ele não queria ver barraca no set. Ele odiava barraca no set. Não pode ter barraca. E eu aprendi muito com o César, por exemplo. Eu penso um pouco como ele também. Eu gosto de equipes leves e de, tipo, andar mais rápido, sabe? Porque quando você tem que filmar muita coisa, você levar muita gente, é tipo um rolê. Mas, meu, equipes grandes acontece também. São necessárias, dependendo do que você vai fazer. É que, assim, o Charlone é o Charlone, né? Você tem que entender que tipo, o cara é um fotógrafo. Mas eu aprendi a fazer documentário com ele, assim, também. Porque fazer câmera documental não é sobre ficar tremendo a câmera. As pessoas acham que é sobre isso. E não é. Tremer a câmera é um acidente. Câmera documental é. Ou falta de dinheiro pro estabilizador. Não, mas mesmo o estabilizador, ele é chato pra caralho de usar. Tipo assim, dá muito pau. Até o melhor dá pau. Tipo, é mais um elemento de... Tipo assim, se você quer ter agilidade no set e tal, beleza, câmera na mão. Mas assim, se você consegue estabilizar a câmera... Um shadowzinho aqui na sua barriga e tipo assim... E respira. Porque a questão da câmera na mão... E também não é isso, você não vai enquadrar igual se estivesse no tripé. A câmera tá na mão por um motivo, entendeu? Você vai ter uma liberdade de movimento, você vai... Tipo assim, eu lembro, por exemplo, todo mundo fala do plano da galinha, entendeu? Do Cidade de Deus, sabe? Tipo, o jeito de filmar do César possibilita fazer um plano da galinha. Porque se ele fosse fazer o plano da galinha do jeito certo, ia ser muito caro, ia ser impossível, sabe? Tipo assim, porque quem pensa em Hollywood ia pensar no plano da galinha do Cidade de Deus, uma galinha em CGI, com um camera car, sabe? Tipo, ia pensar do jeito mais complexo. Mais caro do mundo. E do jeito dele não, é tipo assim, coloca a câmera na ponta de uma vassoura, num carrinho, né? Coloca num carrinho, a galinha, prende a galinha no carrinho e filma com a câmera do lado da galinha, entendeu? E funciona, entendeu? Funciona. Tipo assim, é tão bom quanto se você fizesse... Você é a favor, então, do traveling no carrinho de supermercado, na cadeira de roda, do jeito que der? Eu sou a favor desde que... Eu falo para os estudantes de cinema, né? Porque muitas, às vezes, eles ficam assim... mas a gente não tem dinheiro para alocar trilha, a gente não tem dinheiro para fazer um traveling. Eu falei assim, gente, mas vocês são estudantes. Tenta, inventa o seu traveling, faz aí do jeito que vocês conseguirem. Porque aí depende da linguagem, assim, né? Porque, assim, vai ficar tremido, né? Aí você tem que absorver isso, você não pode filmar como se não tivesse tremido, entendeu? Sim. Se você vai fazer o seu traveling no carrinho de supermercado, você não pode fazer... todo o resto do filme em tripé, entendeu? Não vai ficar legal. Não vai funcionar. Até monta. Tudo monta, estranho. Entendeu? Hoje em dia, mais ainda, porque as pessoas estão muito acostumadas com rapidez de imagem. Até esse negócio de eixo.
Hoje em dia, as pessoas não ligam mais pra quebra de eixo e tal, sabe? É. Fica Vide feio. olhar indiscreto. É, as pessoas não ligam mais, assim, de verdade, entendeu? Antigamente as pessoas ficariam confusas e tal. Hoje em dia é tão rápido os cortes e tal. Lógico, eu gosto de filmar com eixo, eu gosto Também. de ser acadêmico, sabe? Tipo, eu gosto, sabe? Eu Também. gosto de fazer um traveling bem feito, sabe? Tipo, eu gosto dessas coisas. Tanto que quando eu filmo na mão, eu filmo muito estável e faço traveling na mão, entendeu? E eu adoro, entendeu? Eu acho bonito, eu me esforço por isso. Mas o que eu acho é que... eu acho que quando a gente é estudante, a gente tem os ideais. A gente está muito preso nos ideais. Uhum. E a gente ignora a realidade. E aí, muitas vezes, ao ignorar a nossa realidade e ficar só preso aos ideais, faz com que a gente tente fazer coisas que a gente... Por exemplo, né? Por que fazer um traveling? Né? Por que fazer um traveling? O que significa esse traveling? Né? E você não vai ter o carrinho. Beleza, você vai ter o carrinho do supermercado. Ou uma cadeira de rodas. Né? Realmente você precisa desse movimento de câmera? Esse movimento de câmera tem significado? Qual que é o ponto inicial? Qual que é o ponto final? Qual que é a imagem inicial? Qual que é a imagem final desse traveling? Qual que é a imagem do meio? Né? Você poderia resolver esse traveling de outra maneira? Com o mesmo significado? É só pelo fetiche do movimento? Porque assim, a gente acaba... Por exemplo, ficção científica, né? A gente quer fazer ficção científica no Brasil. Mas a gente está concorrendo com Hollywood. Porque se for ver, né, os gêneros, na maior parte dos filmes de super-herói, é de ficção científica, né? Star Wars, né, é ficção científica. Então, a gente já parte de um universo em que os orçamentos são de 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares para fazer um longa-metragem. Numa indústria super consolidada, né? E com marketing, tudo certinho, com atores, né, de A-list e tipo assim, uma equipe foda, né, diretores indicados ao Oscar, roteiristas ganhadores de Oscar, sabe? Direitos trabalhistas. Todas essas questões que tipo, fazem a diferença na fazem produção. Fazem ter valor de produção. Agora, você vai fazer uma ficção científica no Brasil, se você for tentar fazer... Como eles... se você tentar fazer uma coisa... Tô tentando pensar um exemplo concreto, mas você vai tentar fazer a nave do... Sei lá, Vingadores tem uma nave, né? A nave dos Vingadores, sabe? Você não vai conseguir fazer com os recursos que a gente tem, né? Tipo assim, você pode fazer uma parecida, mas não vai ficar com o mesmo valor de produção. Porque não existe esse dinheiro, entendeu? Não existe. Você não vai conseguir o dinheiro, porque nesse caso específico, precisa de dinheiro, né? É tipo como se comparasse uma Mercedes com um carro, um Uno velho, entendeu? Você não vai conseguir fingir que um Uno velho é uma Mercedes, entendeu? Tipo, existe uma questão financeira mesmo, do valor de produção. Tipo assim, que é intransponível. Agora, se você tem uma solução criativa e você, ao invés de tentar fazer a nave dos Vingadores, você vai fazer uma ficção científica que rola num lixão aqui em São Paulo, que provavelmente deve ser dos maiores lixões da América Latina, entendeu? Tipo, ou do mundo, sabe? Tipo, vai ter valor de produção, entendeu? Porque é o lixão real, entendeu? E seus atores vão ficar doentes. Mas assim, eu tô jogando no lixão, mas pode ser qualquer coisa. Eu entendi. Você pegar alguma coisa que você tem acesso, que vai ter um impacto. Assim, e tem um impacto, entendeu? Tipo assim, sei lá... Outro dia eu tava até pensando numa ficção científica no Brasil, eu tava viajando em piscinão. Eu nunca vi cena em piscinão. Sabe, piscinão que tem, tipo, na ZL, assim, tipo, que... São umas coisas gigantes, assim. Você fala, meu, por que esse lugar existe? Mas imagina uma cena de perseguição dentro de um piscinão. Nunca vi, sabe? Sim. Então, ia ser louco? Então, eu acho que tem que ser as soluções, assim, tipo, se a gente joga contra, a gente fala, puta, eu precisava da nave dos Vingadores, entendeu? Você vai noiar com isso? Você pode até conseguir fazer uma nave, entendeu? Mas nunca vai ser a nave dos Vingadores. Porque eu queria... Vai. Pode falar, pode.
Não. Você encerrou? Encerrei. Mentira. Não, mas só concluindo, o que é legal é pensar o que a gente tem, qual que é a nossa realidade. E não fugir dela. Mas a partir da nossa realidade, o que eu posso criar? Sim. E quanto a gênero, por isso que eu falo, a gente não vai conseguir fazer nada dos Vingadores, mas a gente dá pra fazer um sci-fi de super-herói no Brasil. Dá, entendeu? Mas como seria? Você não pode fazer igual, entendeu? Você não pode fazer... Até porque o nosso processo criativo sempre foi antropofágico, né? A gente vai pegar isso e tem que transformar em outra coisa, senão não tem como competir. E tem que assumir onde a gente tá, entendeu? Sim. E a partir do momento que você assume onde a gente tá, assume as pessoas, assume a cultura daqui, também não tem como concorrer, porque não é questão de valor de produção mais, entendeu? Tipo, igual eu acho o Cidade Invisível muito inteligente, né? Tipo assim, se você for falar, se você for comparar, né, fantasia, né, o Cidade Invisível é uma fantasia de suspense, né? Se você for comparar, quem que faz o melhor dragão, sabe? Você vai estar concorrendo com o quê? Com o Senhor dos Anéis, com Game of Thrones, entendeu? Sim. Agora, a Mula Sem Cabeça é único, entendeu? É nossa. Exato. Tipo assim, Sim. Você vai fazer a melhor Mula Sem Cabeça, entendeu? Sim. Agora, se você quiser fazer o melhor dragão, você vai ter que concorrer com o Senhor dos Anéis, com Game of Thrones, entendeu? E eu acho que a gente entra numa coisa também de entender a nossa identidade, né? A gente tem muito isso aqui também na escola. Às vezes, daquele aluno que a gente brinca, fala assim, aquele aluno ali é Marvel, aquele aluno ali é Tiradentes, né? Aquele aluno que veio pra cá porque ele quer fazer os filmes, tá? Aquele aluno que veio pra cá porque quer fazer um negócio desconstruído, político, tá? E todos na mesma sala e a gente tendo que entender cada um e ajudá-los nos seus sonhos a fazer o que eles estão afim. E é muito engraçado, porque na época da faculdade, isso gera muitas divisões. Os grupinhos, né? Os grupinhos. A galerinha do Godard, a galerinha do... a galerinha do Godard, a galerinha do Spielberg. A gente também tem Marvel. aqui, sim. É normal. A galerinha do Almodóvar. Tem sempre... Só que conforme a gente vai ficando mais velho, assim, é muito bobagem isso. Tem que É legal trocar com as pessoas, porque se você fica muito também preso num gênero só, você começa a entrar numa bolha que, te limita muito criativamente, sabe? Por exemplo, eu faço coisa mais comercial, mas eu adoro ver Bergman, adoro ver Tarkovsky, sabe? Tipo, me alimenta, entendeu? Sim. Não quer dizer que eu vá fazer isso, necessariamente, entendeu? Mas me alimenta em alguma coisa ali, sabe? Agora você ficar lá, não, eu faço Marvel e foda-se. Vou assistir só Marvel, só filme de super-herói. Ou o oposto, né? Ou só o eu só vou ver filmes... eu só vou ver filmes que vão pra Cannes, Berlim, e não vou ver nenhum blockbuster que foi lançado. Porque é cinema, porque você quer entender o que tá acontecendo. Não precisa gostar, mas é importante você passear, né? E também, assim, dentro dos gêneros, entender o que você gosta também, né? Por exemplo, chegou um ponto da Marvel que eu não conseguia mais acompanhar os Vingadores. Não consigo me conectar. É porque... isso aconteceu comigo até infelizmente, porque no começo eu adorava, assim, mas aconteceu isso comigo até com Star Wars. Não, mas é que Star Wars é um assunto polêmico e tá numa... É uma franquia falida criativamente, né? Sim. É falido. É muito ruim. Eu não consigo mais. Tipo, contemporâneo. Mas isso é polêmico, não é melhor vocês editarem isso aqui, porque senão vai ter gente me xingando. Mas pode xingar, já é engajamento. Mas o que eu ia te perguntar, aquela hora que eu quase te interrompi, quer dizer, te interrompi, né? Mas depois devolvi a palavra para você, que a gente começou a falar sobre o porquê filmar, como filmar, onde começa o plano, onde termina o plano, né? Quando você, no teu processo criativo, pensando que a gente está aqui dentro de uma universidade, de uma escola, não é uma universidade, uma escola de cinema, quando você está no teu processo de decupagem, né? A partir, vamos supor, tem 2 processos. O processo do roteiro que você escreveu, que é claro que quando você escreveu você já estava visualizando coisas. E eu também dirijo coisas que eu não escrevi. Exato, era a minha próxima pergunta. E quando é um roteiro que você não escreveu, que você está lendo, que o roteirista às vezes te induz quase numa decupagem, né? A porta que abre, a mão, não sei o que, você fala, beleza, ele quer um plano de detalhe. Porque tem roteirista que escreve meio te induzindo a decupar, né? O que é legal também. Sim. Mas você... Quando eu escrevo também eu induzo também. Eu gosto de... Várias vezes também... Eu não sei se eu vou dirigir.
É o que eu tô escrevendo. Sim. E eu converso muito isso com os meus alunos. Deixa eu terminar minha pergunta. Deixa, claro. O que você quer... Tô brincando. No teu processo, quando você tá pensando com o roteiro, a sua decupagem, tendo escrito ou não, tendo um roteiro de outra pessoa, como você se prepara para essa filmagem? Você lê e fica deixando a tua imaginação fluir, vai anotando, você já vai pensando... ou você tem uma decupagem inicial, mas aí você chega no set, a locação te diz outra coisa, você muda de ideia. Como é para você isso? É engraçado porque como eu cuido do processo todo, né? Então, eu vou te falar o processo a partir do roteiro. Tá. E eu gosto de falar do processo de roteiro que eu não escrevi, porque o que eu já escrevi, aí pula etapa. Mas assim, eu tenho como se fosse duas pessoas dentro de mim. Tem o meu eu roteirista e o meu eu diretor. É diferente. E aí, quando eu tô lendo um roteiro que não é meu, enquanto o roteiro não estiver pronto para filmar, eu vou ficar vendo questões de roteiro. Entendi. Você só pensa em história. Só história. Você não fica lendo já decupando. Não. Tá, você só pensa em história, esse personagem, motivação, o que acontece, por quê, que de onde veio, história pregressa. Continuidade, tá. Curva emocional, tudo isso. E principalmente, eu preciso entender tudo que tá no roteiro. Uhum. E como eu faço? Eu leio e me reúno com o roteirista. E eu tiro todas as dúvidas. E aí vão ser questões de dúvida ou questões de ajuste. Tipo assim, eu vou falar, eu não entendi essa parte. O que você quis dizer com isso? Ou eu vou falar, eu entendi essa parte, mas eu tô sentindo que tá com uma barriga na cena. Ou eu tô sentindo que o arco desse personagem nessa cena tá caindo flat. Não tô vendo arco, não tô vendo sentido nessa cena. Não tem arco no protagonista. Nessa cena, entendeu? De repente vai, uma série multiplot, né? Cada plot vai ter um protagonista, né? E de repente por que tem essa cena? A cena que não tá avançando a história. Entendeu? Nem refletindo sobre o que pode acontecer. Não. E aí a gente pode falar, vamos cortar essa cena ou vamos avançar mais a história, entendeu? Uhum. Aí a partir daí tem o processo de reescrita do roteiro. E aí eu começo a decupar quando eu leio o roteiro e paro de ver os defeitos do roteiro. Aí eu começo a ver só a história. E aí me inspira imagens. Tá. Começa a visualizar a história. Que eu paro de ver os problemas do roteiro. Tá. Mas eu só começo a decupar depois que eu paro de ver o problema no roteiro. E aí no teu processo de decupagem você pega cena 1. E aí você pensa, beleza, essa cena aqui quero resolver ela num plano único. Essa cena aqui eu vou resolver em 3 planos, essa aqui eu preciso de 8 planos. Você tem uma pira de quantidade de planos? Você fica... Não. Você deixa... Eu tenho um método de direção que... Aí eu vou falar... Patenteado? Não. Método JH Crema. Compre aqui com a gente, Nice. Você vai aprender a decupar, assim como o JH. Eu tenho um método mesmo de direção, assim. Eu tenho bem estabelecido, assim, que eu faço. Vou anotar que vou aprender com você. Vai, JH, fala. Eu aprendi muito esse método com o Sidney Lumet, no Fazendo Filmes, o livro. Sim. Que é pensar o conceito de direção. Isso eu tô falando do ponto de vista da direção geral. Uhum. Não tô falando da direção de cena, né? Porque de vez em quando, por exemplo, na primeira temporada do 3%, eu era o César, o diretor-geral. Então eu era um diretor de cena. Então eu teria que fazer um episódio, não a série toda, ou não um filme, entendeu? Mas quando eu tenho um filme ou uma série, eu escrevo um texto de conceito. Aí normalmente uma página para falar o conceito geral. E aí depois eu vou falando como esse conceito geral se encaixa por departamento. Como eu visualizo cada departamento a partir desse conceito geral. Então, eu faço um conceito geral, e nesse conceito geral eu falo sobre o tema que eu visualizo para a obra. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com tema. Discuto esse tema, falo sobre isso, e esse documento é para todas as equipes lerem.
Mas você não faz um documento para cada área, você não fala sobre som, você faz Faço, para cada área, para arte. mas eu entrego o geral Uhum. e para cada área, para todo mundo. Você entrega o geral, todo mundo tem acesso a tudo. Sim. A sua visão de direção para todas as frentes. Para todas as frentes, porque são textos curtos. É um arquivo, normalmente é um documento de 10 páginas, mais ou menos. Então eu faço um conceito geral, uma página. Aí eu vou falar de foto, uma página. Você põe referências de imagem de outras séries ou você só escreve? Pode ser que sim, pode ser que não também. Depende do projeto. Mas eu coloco sim. Coloco umas imagens e tal. Que é quase... Não chega a ser um mood board. Eu não gosto de fazer mood board, assim. Mas eu faço mais conceito, um pouquinho de mood. Aí eu falo de foto, direção de arte, atores. Como o conceito se encaixa. Música, edição de som, montagem. Departamento por departamento. Tipo assim, eu faço um conceito geral, como aplica para cada departamento. Então, por exemplo, foto. Eu não manjo na minúcia das lentes ou das câmeras e tal. Mas eu sei que tipo de câmera, que tipo de lente eu vou querer. Se eu vou querer mais angular, se eu vou querer que a temperatura de curso seja mais fria, um determinado tipo de clima que eu quero gerar na série, ou se eu quero que tenha mais sombras e tal. Eu falo sobre isso. Na direção de arte, eu vou falar um geral também, entendeu? Vou falar sobre como vai ser os cenários, como vai ser a paleta de cor, um pouco por cima, sabe? Não vou ficar uma paleta específica, entendeu? Tudo geral. Porque aí o meu objetivo eu faço esse conceito geral, eu divido por departamento, e eu estimulo cada cabeça de equipe a criar um conceito a partir do meu conceito. Não fazer o trabalho deles, não permitir, não deixar fechado e eles vão Não, e aí depois eles vão criar o conceito, aí eles vão fazer uma apresentação a partir do que eu faço, né, um conceito mais específico. O meu conceito é geralzão mesmo. O que interessa para mim, como diretor, é manter o tema, né? Certo. E o diretor, acho que a principal função no projeto é dar unidade pro projeto. Né? Sim. Mas aí eu quero... Vai. Aí você quer perguntar do decupagem. Desculpa, eu não sabia se você tinha terminado. Tô ansiosa. Aí na decupagem eu faço o seguinte. Antigamente, eu era muito meticuloso de ler tudo e já ir decupando. Só que eu percebi que isso acabava sendo muito trabalhoso. E você faz, desculpa, só uma curiosidade você faz no teu processo... Não, você faz, tipo, anotação no roteiro, assim, tipo, aqui vai ser um geral, vou fazer um não sei o quê, ou você faz uma ficha separada dos planos que você quer pra sua AD, saber quanto tempo você vai ter pra cada plano, como é essa... Eu faço no Google Drive, no Google Docs, sabe? Porque aí eu já posso compartilhar com a equipe. E assim, pra mim, o conceito de... Eu acho que assim, o tipo de direção... Mas anotando no roteiro? Não. Você faz sua ficha separada. Mas aí no roteiro, quando chega nesse ponto, já tá numerado, né? Aí eu já coloco o número da cena certinho, bonitinho e tal. Mas assim, a questão é o seguinte. O Sidney Lumet fala sobre isso no livro dele, que eu acho genial, que é estamos fazendo o mesmo filme. Então a equipe toda tem que estar fazendo o mesmo filme. Então eu como diretor, eu faço a minha liderança por transmitir o conceito para toda a equipe. Eu gosto de liderar por estimular que as pessoas curtam o tema e acreditem no tema do filme, sabe? E o conceito, sabe? Todo mundo defenda o conceito do filme. É assim que eu dirijo. Eu não gosto de fazer uma direção muito impositiva, autoritária. Eu odeio. E eu gosto de fazer uma direção que eu sumo, sabe? Quanto mais eu tiver sumido, assim... Quanto mais silencioso for o set, melhor pra mim também. Então, eu transmito pra todo mundo com clareza o conceito. E a questão da decupagem é o seguinte. Eu tenho esse conceito geral. Então... eu vou pegar esse conceito geral e vou aplicar na decupagem. Antigamente, eu decupava tudo, na ordem. Só que eu me sentia pouco criativo. Eu me sentia muito limitado. Porque é aquela coisa, quando você tem muita coisa para fazer e você começa a ficar ansioso, você quer entregar tudo, você começa a cair nos clichês, né?
E decupagem, meu, tem, né? A linguagem clássica, né? Que é o campo contra campo, e que é mais ou menos a linguagem que de cinema clássico ou novela clássica, entendeu? Que fica chato, né? Chato e, tipo assim, é como se não existisse uma decupagem, né? Na verdade, assim. Tanto que é padronizado, né? Tipo, novela, quando essas novelas clássicas, tem 5, 6 câmeras já Geral e logadas, duas câmeras cruzando. já cruzando e tal. E aí o que eu comecei a fazer é o seguinte, e aí esse veio do Kubrick. Porque o Kubrick, na minha opinião, é o diretor que mais sabe decupar. Que legal você falar isso, porque a Lina Chabi acabou de gravar aqui o Caixa Preta anterior a você, né, hoje, no mesmo dia. E uma pergunta que eu vou te fazer já, vou já te dar um spoiler, né? Qual foi o momento que ela descobriu, né, que o cinema ia ser a vida dela, assim, que foi, tipo, esse momento de epifania. E ela citou 2001, tipo, quando ela foi no 2001 cinema... é uma obra-prima, né? Quando ela foi no cinema e assistiu 2001, é o momento que ela lembra que ela... Eu quero fazer isso, assim, sabe? Eu quero estar nisso. Assim. E aí você vem e fala de Kubrick de novo aqui na sequência. Então, realmente... Agora, sabe o que é mais chocante do Kubrick? Você pensa na decupagem do Kubrick, né? E o Kubrick, ele decupava na hora. Incrível. Só que, o que o Kubrick fazia? O Kubrick, ele tinha uma... O Scorsese também decupa na hora. Então, tem isso. Mas, assim, a diferença do Kubrick é o seguinte. Ele tinha muito tempo de set. Porque ele já sabia disso e ele planejava para isso. Então, por exemplo, o Iluminado foi 1 ano de set. 1 ano. Até todo mundo enlouquecer. E ele ficava, tipo, 2 semanas, 3 semanas numa mesma cena. Então, assim, obviamente que ele construía para funcionar assim, mas é uma coisa bem obsessiva que ele fazia. Mas o que eu aprendi com o Kubrick é que ele escolhia o primeiro plano. Tipo assim, ele não sabia qual era o primeiro plano. Ele só entendia a decupagem dele a partir do momento que ele descobrisse o primeiro plano. O primeiro plano. Não é um plano geral, não é um plano de conjunto, não é um plano fechado. Pode ser qualquer um, entendeu? É o primeiro plano. A partir do primeiro plano, ele vinha muito o Kubrick, ele vinha muito da fotografia documental, né? Ele era fotógrafo, né, antes de virar diretor, mas era fotógrafo de revista, fotógrafo de, tipo, ia numa luta de boxe, ficava filmando os boxeadores, ia no meio da cidade e ficava tirando foto, entendeu? E ele tinha essa lógica documental também. Então ele descobria o plano, mas ele colocava lá todo mundo, colocava os atores no cenário, fazendo a cena, ensaiando milhões de vezes. E isso ele fazia também. Passando. 100 takes. 200 takes, entendeu? Mas assim, o que eu tirei do Kubrick é isso. Ele, tipo assim, o que interessa não é o conjunto de planos. É qual é o plano. Qual é o plano que vai estimular todos os outros. É diferente de você pensar... Quando você pensa muito aberto, e você precisa resolver logo, aí você já faz plano geral, campo, contra campo. Entendeu? Isso é o clássico. Essa inteligência artificial vai fazer. Já faz. A inteligência artificial já faz. Agora, você descobrir... Mas se você colocar a câmera atrás da água enquanto a gente fala e fica vendo... Você... E ter significado isso, né? E aí, como eu decupo? Enfim, eu não faço igual o Kubrick, porque dá muito trabalho filmar igual o Kubrick. Mas, assim, eu gosto de pensar os planos antes, né? Então, eu faço uma pré-decupagem, que eu chamo. Então, eu leio o roteiro. E aí, se eu penso uma coisa que é feijão com arroz, eu não anoto. O feijão com arroz não tem por que eu anotar nesse momento. Eu só vou anotar o que eu acho único. Eu falo, nossa, que legal seria isso. Aí eu anoto. Agora, se eu pensei aqui, não, aqui vai ser um plano e contraplano pra resolver logo. Não anoto. Nesse momento. Porque eu quero economizar tempo nessa cena pra gastar mais naquela outra que é mais importante. Mas ainda não é a hora disso. Entendeu? Não é a hora disso ainda. De pensar no tempo da filmagem?
Não, eu ainda tô. Isso aqui ainda na pré-produção ainda não tô indo para o set. Ainda não é um planejamento de set, é um planejamento artístico da decupagem, conceitual. Aplicando o conceito na decupagem. Sim. E aí, só as coisas que realmente me estimulam eu anoto. E aí o resto, que vai ser o quê? O feijão com arroz. Porque assim, aí depois, o que é isso? Por exemplo, eu tô acostumado a filmar muito rápido. Porque eu só filmei série como diretor, né? Então eu filmar 7 páginas por dia, 8 páginas por dia. Eu já cheguei a fazer série que eu filmava 12 páginas por dia, entendeu? Então, não é que não tô acostumado, tô acostumado a filmar rápido. Sei como é. É. E... Então, eu parto disso e falo, o que é o principal? E aí o resto, os outros, né? Os outros planos que vão ser o feijão com arroz, aí eu vou fazer de tal forma que possibilitem a fazer o especial, entendeu? Não o contrário. Não entregar... Não, porque assim, a tendência quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo e nivelar tudo médio é virar um grande feijão com arroz, um grande clichê, entendeu? Eu gosto de fazer o feijão com arroz, bem feito, com uma farofinha, com um grelhado bem feito. Tá me dando fome. E aí assim, nesse momento, aí é um momento que eu discuto com a equipe. Sobre a viabilidade dessas coisas mais complexas, né? E aí também nessa pré-decupagem eu coloco coisas que são essenciais, tipo efeitos, sabe? Essas coisas. Você vai ter que ter um efeito de VFX, que é o efeito de CGI, ou vai ter um SFX, que é um efeito prático, né? Aí eu também discuto nesse momento, se vai ter algum figurino especial, se vai ter figuração e tal. Aí eu encaixo nisso e levo isso pra reunião de pré-produção e tal. E aí, quando vai chegando no set, aí eu chego no set sabendo todos os planos que eu vou fazer. Aí depende também do que vai ser. Se é uma coisa que é muito específica, por exemplo, uma cena de ação e tal, aí eu chego a fazer storyboard. Aí é importante fazer. Porque eu não consigo desenhar, eu não desenho bem. Eu escrevo, né, a minha decupagem. Mas eu visualizo, sabe? Tipo assim, porque a minha visualização ela não é por imagem, assim, eu não tenho memória fotográfica. Ela é meio dinâmica, assim, sabe? Tipo, eu vejo as coisas por movimento. Tipo, meio tá animado, né? As fotos são animadas. Não é por planos, assim, que eu vejo, assim. Mas aí eu escrevo os planos, né? E imagino e tal. E dentro da tua... Aí vou fazer um pulo pro set, assim, só pra a gente poder passar por tudo e caber dentro do nosso encontro aqui. No teu set, ou no processo de preparação, de ensaio com os elencos, assim, como que você gosta de ter o teu processo com os atores, né? Você falou de comédia, que você dirigiu muitas coisas de comédia. E pra mim, comédia é duplo mortal carpado, sabe? É difícil comédia? Pra mim, é muito mais fácil fazer drama, tanto como atriz, pro mundo, né? Eu acho que é muito mais fácil dirigir e filmar drama. E acho que a comédia é a vingança dos bons atores, assim, sabe? Porque eu brinco, falando, não tem como fazer comédia com atores não profissionais. Você não faz comédia com não ator. Não tem como, ficar uma porque, merda. Assim, comédia é a excelência da linguagem, a excelência da eficiência dos atores, da equipe, do corte. E você pensa, quando você está dirigindo uma comédia, você pensa na comicidade da situação e também em construir a comédia, o riso a partir do corte. Então você tem esse lugar assim, eu vou construir aqui o riso o cômico que está acontecendo na montagem, não só no jogo entre os atores. Como é o teu processo com o elenco? Eu acho que assim, eu vou falar do processo com o elenco e vou falar especificamente de comédia, porque quando eu fiz comédia, eu fiz de um jeito diferente também, como eu fiz a preparação. Mais uma vez, temos o método JH Crema para dirigir comédia. Eu acho assim, acho fundamental, uma coisa que eu aprendi é leitura com os atores. Porque da mesma forma, né, que eu faço a leitura com os roteiristas, para tirar todas as dúvidas, eu acho muito importante ter leitura com os atores. Sim. Até pra você ouvir como a pessoa interpreta. Assim, acho que a leitura ela é fria, né? Ninguém tá dando 100% ali, né? Mas você sente se a pessoa entendeu ou não o diálogo, ou se a pessoa ficou confusa.
Tipo, se encaixa na boca e tal. Já começa ali. Você ouve ouvir o roteiro é muito importante. Sim. Você já começa a ver que tem problema. Às vezes você só lê em silêncio, dá uma sensação muito diferente. Sim. E eu sou muito adepto do ensaio. De pegar principais cenas e ensaiar. É muito importante ensaiar. Eu ainda fico um pouco confuso com preparação de elenco, assim. Eu conheci preparadores muito legais, assim, na minha carreira, assim. Mas eu acho que é uma coisa que eu ainda tô entendendo, assim, sabe? Tipo assim, eu já fui muito pior com atores. Eu aprendi muito. Mas eu acho que a defasagem da formação dos diretores no Brasil é a direção de ator. Tem poucas horas. Aqui eu luto muito pra gente ter mais momento com o ator. Provavelmente, se você pensar na sua formação, o que você menos teve na sua, de matéria, de aula, foi direção de atores. Foi bem pouco mesmo. E eu acho que tem que conversar com os atores de roteiro, né? Tipo assim, o que o seu personagem quer, o que o seu personagem precisa, conversar de subtexto do personagem, sabe? Uhum. Eu acho que aí os preparadores de atores são muito legais para não atores ou para crianças, essas coisas, assim. Ai. E... Te amo, JH. Porque eu sou professora de direção de atores, né? E aqui na escola eu proíbo essa função preparador de elenco, preparação de atores. Os meus colegas que fazem preparação no mercado ficam bravos comigo, não tô nem aí pra eles, porque eu falo, cara, vocês estão aqui e eu quero ensinar vocês a dirigir atores. Então, não existe você dirigir um filme aqui para nossa escola e chamar o seu colega que entende mais de ator, porque é ator ou porque fez teatro na vida, e terceirizar o trabalho com o ator. Eu quero que você se frustre eu quero que você tente, eu quero que você faça. A comunicação, né? Porque assim, eu você acho conseguir falar com o teu elenco e comunicar a tua história. Eu acho que a principal função do ensaio é criar essa linguagem comum, né? E criar confiança, né? Confiança também E levantar cena, assim, né? Às vezes não dá pra levantar cena no ensaio e tal, né? Às vezes é difícil e tal. Pra gente, por exemplo, quando eu fazia o 3%, tinha umas cenas que dependia muito de objetos, sabe? Tipo, de locação também, né? De ação, né? Outra coisa que eu adoro preparar é cena de ação também. Então eu sou super amigo dos preparadores de cena de ação, né? Eu acho muito legal. E tem que fazer, né? E no mercado, a galera não ensaia a cena de ação, velho. Sim. Por isso que fica ruim. E perigosa pros atores. Né? Sim. A gente tem um aluno aqui que tá no Filmworks, que ele é diretor de ação, assim, ele veio estudar com a gente. E eu falei, cara, isso é muito legal, eu quero que você dê aula pros meus atores, assim, porque até os próprios atores e também, os atores não sabem, os atores de cinema, às vezes não sabem mais cair, não sabem mais pular, não sabem mais brincar, não sabem ter corpo, né? Fica assim, se machuca, tá muito na cabeça. Se machuca, meu ferrou, né? A gente tem um módulo aqui pro nosso curso de formação em que a gente brinca de cinema mudo, né? A primeira coisa que eles fazem quando eles chegam na escola, que é justamente pra gente ativar o corpo deles e botar eles pra fazerem gags, entender a comédia e fazer coisas físicas, uma comédia de fisicalidade, sabe? E é justamente pra acordar, porque todo mundo tá muito sentado, né? As pessoas estão muito no sofá, muito no computador. E aí, tipo, não tem mais brincar, jogar. Então, precisa e dançar. os roteiros também, né? Muitas vezes são muito falados, né? Sim. E o cinema, na origem, né? Era só imagem, né? Era imagem pura, né? Sim. Que é outro exercício que eu gosto muito de trabalhar, que é a construção de subtexto. Até se você quiser escrever algumas cenas para mim. A gente eu entrego para eles cenas que tem pouquíssimas falas, mas meio que dá pista de uma coisa ou outra. Só que dá pra você fazer, tipo, um drama, pais enterrando um filho no funeral, e dá pra você fazer 2 meninos usando drogas escondidos na escola, com o mesmo texto, sabe? Total. E aí, tipo, eu entrego o texto sem nenhuma observação de quem é, nada, só as falas. E eles têm que criar, tipo, e filmar, e fazer, enfim, no celular, é só um exercício. E sai cada coisa incrível, assim, mas o celular quando a gente funciona termina, pra filmar. Total. Pra captar a atuação, funciona. Mas é só pelo exercício, né? Que é pra eles entenderem o que eu tô ensinando a pensar da linguagem. E aí, esse exercício todo é só pra eles perceberem como é bom falar pouco. Como eles não precisam escrever diálogos explicativos, como eles podem pensar
Não, mas ninguém vai entender, não importa. Não precisa entender tudo. E é chato, Pode né? Quando sentir. fica explicativo, é Sim, muito vai ficar, chato. não, nosso filho... Não, é só, a situação vai estar lá. E é um dilema, né? Principalmente pra quem faz coisas mais políticas e tal, né? Porque, assim, quanto mais político mais a pessoa quer explicar, né? E menos subtextos tem. E aí Sim. acaba com a mensagem. Às vezes o resultado da mensagem da pessoa é o resultado contrário do que ela queria. Sim. Porque fica chato. Fica chato quando é muito expositivo. Né? Fica chato, e eu acho que fica chato porque não tem lacuna. Né? A poesia precisa E você tá da falta. impondo, né? Você tá impondo o texto na goela abaixo do espectador, sabe? Ninguém quer isso. Impondo uma leitura, um olhar. É. E não... E você não tá deixando a pessoa pensar por si própria, a pegar o negócio que tá por trás, né? A pensar, a refletir, né? Sim. Aí é foda. Ninguém quer, né? E eu brinco também com os meus amigos que são produtores de cinema, que às vezes eles contratam um elenco super legal, todo mundo ator profissional, sabe? Pra fazer um trabalho que todo mundo ali estudou, todo mundo tá pronto pra fazer, paga uma fortuna pra alguém que vai vir fazer direção de atores daquele projeto e paga mal a diária do elenco de apoio. Putz, aí é foda. Gasta, tipo, 20 mil reais com o preparador de elenco e quer gastar 500 reais com um ator que vai vir para fazer um elenco de apoio. Eu falo, gente, tá tudo errado. Vocês têm que pegar essa verba e pagar melhor os atores. Que não tem outros empregos para vir aqui poder fazer teu filme quando você precisa. Entende? Tipo, não é o teu... Você tem que valorizar a galera que não é o Star System, sabe? A galera que tá ali, que vai fazer... Se teu filme ficar bom, você vai precisar de um monte de ator. Pra tua série ficar boa, você vai precisar de um monte de ator pra fazer o enfermeiro que na hora que teu protagonista estiver morrendo. Entende? Tipo, valorizar o elenco de apoio. Porque as estrelas estão com a vida ganha, mas é a galera que precisa... que estudou a vida inteira pra estar ali e não tá faz a grana. Ali, tá e não faz a grana suficiente pra ficar. Tô militando? Tô. É isso mesmo. Tem que pagar melhor o elenco de apoio, gente, porque Sim. Não pra mim é um contrassenso, sabe? Tipo, não faz sentido. E aí outra brincadeira que eu faço também, porque eu gosto de ser polêmica nesse aspecto, eu falo, quem precisa de preparador é o diretor. Ele que tem que se preparar. O ator já sabe. Ele só quer ser dirigido. Você se prepara quando você achar que você tem alguma insegurança em relação a uma cena, chama alguém para te preparar. Como é que eu dirijo essa cena? Tem uma diretora, atriz, preparadora de diretores, que é a Judith Weston. Já ouviu falar dela? Já li. Já leu a Judith, né? Uhum. A Judith falando sobre o Guilherme Del Toro. O Guilherme Del Toro contrata a Judith Weston para ele se preparar, para ele dirigir os atores. Aí eu falei, é isso, gente. Quem tem que se preparar é a direção. Os atores só querem ouvir o diretor. Falam assim, o que você quer? Me fala que eu faço. Né? O bom ator quer agradar. A boa atriz quer agradar. Ela fala, o que você quer? O que você está vendo? Eu quero muito dar conta de fazer o que você está imaginando aí. Enfim, polêmicas. Sim, polêmicas. Mas é uma coisa que... também eu acho que você vai ganhando maturidade com o tempo, assim, sabe? Sim, dá insegurança, né? E o que acontece também, do ponto de vista de quem tá dirigindo, é que a produção te engole a vida, né? E aí, você tem que cavar esse espaço pra você estar com os atores. Sim, você tem que reservar esse tempo. Tem que reservar esse tempo. Sim. E tem que estar no planejamento. E outra coisa também que eu brigava mesmo com a produção era o tempo da decupagem. Eu não tinha tempo de tipo assim, começa a ter um monte de reunião, eu tinha que blocar tempo de decupagem, entendeu? Porque pra mim, a decupagem é muito importante. Claro. Porque é o olhar. Exatamente, porque minha forma de pensar a direção é de dentro pra fora. Porque eu sou uma pessoa introvertida. Tem pessoas que pensam diferente, de fora pra dentro. Eu penso de dentro pra fora e depois eu aplico, né? Aí depois daquele negócio lá da decupagem, quando vai chegar no set, aí eu coloco todos os planos e aí eu vou chegar no mundo real. Então, de vez em quando eu faço storyboard, de vez em quando eu faço photoboard. Sim. Pra ver se encaixa no cenário e tal. A sua te corta? Ela fala, não dá pra fazer tudo isso. Corta de vez em quando, mas eu conto os planos, né, com a AD e tal, pra calcular certinho, sabe, o tempo das coisas. E eu sempre peço pra saber o tempo. E eu sei minhas prioridades, né? Eu sei o que eu corto se tiver sem tempo. Sempre tem que saber. Tem que saber quais são as prioridades, né? E você começa por elas?
Não necessariamente. Depende da cena, né? Porque, assim, tem que aquecer, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, por exemplo, se a gente for fazer uma coisa mais clássica, então a gente vai ter os planos fechados e vai ter o plano geral, assim, sabe? Eu sei que o plano geral não precisa estar 100%, entendeu? Então eu vou começar com os fechados. Plano geral, eu vou fazendo os fechados, sei lá. Eu sou um diretor que gosta de fazer bastante take, só que sem perder o ritmo. Então vou fazer meus 10 takes, 12 takes, entendeu? Mas sem perder o ritmo, sabe? Tipo, eu falo sempre pra equipe, volta. Posição inicial, vai. Sabe? Tipo, e aí eu dou poucas instruções também pros atores. A cada take. Porque eu não gosto de sobrecarregar a cabeça. Eu gosto de ver... Até porque eu também não consigo monitorar as mudanças. Eu falo uma pequena instrução para cada ator, para chegar no ponto que eu quero, e vai indo. Aí a cada take mais uma instrução. Até uns 10, 12 takes. Aí, de repente, eu gasto tempo nisso. Então, eu já tenho uns planos fechados, de repente, bons. Entendi. E aí eu faço um plano geral com a galera já quente e tal, só que é um plano geral só pra dar umas roubadinhas, entendeu? Engraçado, eu faço o contrário. Mas eu gosto de fazer os abertos justamente pra entender a mise-en-scène, pra eles aquecerem, e aí quando eles estão mais quentinhos eu fecho, a emoção tá lá, já tá fluindo e pronto. Não, eu não faço assim... Eu aprendi a fazer o contrário porque nas produções que eu tava, se eu fizesse isso, era capaz de eu só ter o geral, chegar e ter pouco take no fechado. Entendi. E aí de terminar o tempo sem ter. Entendi. Entendeu? Porque se eu começo... Entendeu? Tipo, eu tô numa lógica de pouco tempo, tá? De pouco tempo. Se fosse com muito tempo... Não era uma lógica de Kubrick, né? De ficar um ano fazendo. De ficar 3 semanas fazendo uma cena, entendeu? Tipo assim, na lógica do tempo, eu acho essa técnica melhor que você falou. Sim. De ter tempo. Agora, sem tempo, você tem que priorizar. Entendeu? Por isso que eu falo. Aí eu criei estratégias. Entendeu? Mas isso eu tô falando numa cena comum. Né? Feijão com arroz. Essa cena é total feijão com arroz que eu falei. Mas aí se de repente eu vou fazer uma cena em que eu vou querer fazer um plano de sequência e vou querer fazer um campo contra campo no fim da cena. Começa pelo plano de sequência até ficar perfeito. Não vai dar tempo de fazer o campo contra campo? Não vai dar tempo. Faz um pick-up de algum outro plano para conseguir cortar se precisar. E beleza, vamos resolver com o plano de sequência, entendeu? O plano de sequência ficou perfeito. Mas ainda dá pra cortar se tiver... O Sérgio Leone, ele chama de plano do cachorro. Que é assim, Por quê? você faz um plano de sequência, faz o plano que você quer. Aí nos filmes, ele fazia western, né? O Sérgio Leone, né? Sim. Aí ele sempre falava, filma uns cachorros aí. Aí se precisasse corta pro plano do cachorro e vai pro take, entendeu? Tipo, aí você corta o plano que você fez, plano de sequência, plano do cachorro. Plano do cachorro, é sempre bom fazer um plano do cachorro, entendeu? Mas assim, é só um plano do cachorro que você precisa. Você não precisa... Porque assim, quando a gente é jovem, a gente fica inseguro, né? A gente quer ficar cobrindo tudo. Sim. Então, vou fazer o meu plano de sequência. Aí vou fazer o campo contra campo, vou fazer o plano geral, vou fazer plano de detalhe de tudo, entendeu? Gente, vai ficar tudo mais ou menos, ou você vai estourar o set, entendeu? De tempo. Vai. Você tem que priorizar. O que você quer? O que você quer. E aí, se você tá inseguro, faz o plano do cachorro, entendeu? Pra ter um ponto de corte. Você poder juntar o começo do plano melhor de cá, o final do plano melhor de lá, Sim. E vai dar certo. Mas com o tempo, assim, com a experiência, eu comecei a perceber o que era mais importante, né? E assim, é um exercício sempre você pensar em tentar resolver a cena em um plano. É sempre um bom exercício. Se eu fosse resolver essa cena em um plano, como seria? Sim. E lógico que de vez em quando você vai falar, eu vou ter que fazer o feijão com arroz aí, campo contra campo. Sim. E vida que segue, entendeu? Mas assim, eu sempre tento resolver em um plano e sempre tento ser criativo nesse plano, sabe? Mas assim, dentro do conceito. Tem um exercício que a gente faz aqui, que é justamente para pensar sobre isso, né? Que é também na minha aula. Eu peço que eles construam uma cena e tem que ser num plano único e câmera fixa. E eles precisam construir uma montagem interna ao quadro.
É que aí a mise-en-scène que vai definir, né, a Exato. montagem, né? E aí eles ficam assim, não, mas eu não vou poder cortar pra nada. Eu falei, pra nada. Só que vocês têm que escolher um lugar. Normalmente a arquitetura vai te ajudar muito. Vocês precisam ser criativos, onde vocês vão botar a câmera. E procurar, e olhar pro mundo e falar, putz, o personagem pode entrar daqui, o outro vai surgir aqui. Eles se encontram ali, depois eles se troca, vem pra cá, termina a fala aqui, o Você outro vai pode embora pra lá. usar, você pode vir pro primeiro plano, você pode Exato, ir pra justamente trás, para pro eles geral. começarem a entender primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, e Aham. como desenhar, como se fosse um palco, dentro desse quadro, porque eles precisam ativar essa inteligência também, porque senão eles ficam só pensando numa decupagem do corte. Ah, a câmera tá ali, eu vou cortar pra cá, Exato, cortar porque pra cá. aí você pensa E aí decupagem eles não interna do constroem, plano, né? eles E não constroem a montagem a interna. mise-en-scène define De isso. desenho, né? De fazer os planos. O Bacurau tem isso, né? O Kleber coloca a câmera aqui, o pessoal chegando, se aproximando, vindo, aí termina a cena, você fala, gente, ele não cortou nem um minuto, mas tá tudo lindo, ficou tão bonito, tão bem desenhado, e em nenhum momento você fala assim, tá chato, sabe? Essa sensação de que aí precisa tá cortar pra ficar legal. Né? E aí é isso, aí você faz isso, aí você faz o plano do cachorro. Faz plano Aí, do cachorro. se não tiver, aí você vê, você assiste. Rolou, plano de sequência ficou lindo. Aí precisa cortar, aí você vai usar o plano do cachorro pra dar aquela roubadinha, pra pegar um take, outro, pra cortar um espaço morto ali, um tempo morto e tal. Exato. Ai. Mas aí você tinha perguntado de comédia, né? Como é que foi a minha técnica, né? Tá. Aí eu fiz comédia uma vez só, e aí eu fiquei noiado. Eu sou uma pessoa obsessiva, né? Quando eu pego um gênero. Então, por exemplo, eu tô no terror agora. E a gente nem falou disso, a gente tá quase durando nosso tempo, a gente nem entrou no terror. Terror, por exemplo, qual que é a minha obsessão? Dá medo. É isso que eu quero fazer. Quero que dê medo. E comédia. Qual que era a minha obsessão com a comédia? Quero que seja engraçado. Tem que rir. Tem que rir. É obrigatório rir. E aí, eu fui partir pra estudar, né? Como é que fazia? Qual que é o tipo de comédia mais engraçado que tem? Sitcom. Como eles faziam? Aí você vê o Making of do Friends, por exemplo, que eles... O roteiro é muito... Calculado. O roteiro era tipo 20 roteiristas, uma coisa gigantesca, assim, bizarro. É muita grana, né, nessa época. Que era tipo muito popular, né, o programa, assim. Aí os roteiros super... Aí leitura com os atores. Aí com os roteiristas juntos. Exato, vendo já. Os leitores já lendo, já vendo que funciona e que não funciona. Aí depois, marcação de cena. Com os atores já. Roteiristas acompanhando. Aí depois disso, como é que eles faziam? Eles faziam um episódio por semana, se eu não me engano. Então era isso, né? Era leitura, se eu não me engano, 1 ou 2 dias de leitura. Aí depois tinha mais 1 ou 2 dias de ensaio. Aí já tinha marcação de cena. E aí eles apresentavam pra plateia, né? Que sitcom tinha plateia real, não é só a voz de a galera rindo, é plateia mesmo. Uhum. E nessa época, era tipo 5 ou 6 câmeras de película, assim, 35mm rodando, assim, né? E o palco, assim, né? A galera atuava no palco e a plateia, assim. E a plateia com um animador de plateia, um cara de sitcom e tal, animando a plateia pra plateia ficar quente. E aí começava o negócio, aí entrou a piada. As pessoas riram, tudo certo. Aí vem a próxima. Ninguém riu. Aí o roteirista fala, parou, gente. Por que vocês não riram dessa piada? E aí reescrevia a piada, entendeu? Aí eles filmavam que um ótimo, dia. Eles faziam um teste de audiência antes de filmar. Por isso que sitcom tinha plateia. Pra já, tipo, além das risadas da plateia serem uma forma de você trazer o clima, né, pro negócio. Aí eles faziam um dia. Trocava a plateia. Aí reescrevia. Trocava a plateia pro dia seguinte. Perdeu a graça. Outra plateia, mesmo esquema, aquecia e tal. Aí já testava o que eles reescreveram no dia anterior, entendeu? Que funcionou, que não funcionou. Mas o Friends foi feito assim? Toda sitcom era feita assim. Não sabia. Toda sitcom era feita assim, essas de plateia, assim. Dessas antigas, assim. Por isso que funciona, né? Sim. É testado o tempo inteiro o negócio. Sim. E aí eu queria fazer... Lógico que aí, a minha não tinha plateia, né, pra fazer.
E eu queria fazer uma coisa que eu conseguisse passar com os atores. Então, essa série que eu fiz, ela era infanto-juvenil, mas ela tinha essa coisa da um cenário fixo. Então era um estúdio, tal, com vários cenários. E aí o que eu fiz foi o seguinte, ao invés de ter uma filmagem em seguida, a gente filmava a gente ensaiava uma semana, filmava 2. Dava tempo de você reescrever. Dava tempo de tudo. Aí a gente fazia assim. Aí na semana de ensaio, porque assim, como a gente não conseguia. O esquema de sitcom era um episódio por semana, né? Só que não ia caber na nossa produção. Aí a gente fazia por flights de 5 ou 6 episódios. 5 episódios. Aí a gente ensaiava de segunda a sexta. Então, cada dia da semana a gente levantava um episódio em um dia. No cenário. Sem equipe, só Só o elenco e você. eu, o elenco, Esses assistente de assistentes. direção, roteirista, pra mudar o roteiro, pra melhorar o roteiro, Com o computador aberto. e fotógrafo. E o fotógrafo já fazendo photoboard. Então eu já fazia a decupagem lá com o fotógrafo, eu trazia a decupagem, né? Mas assim, a gente já levantava a decupagem, já fazia o photoboard, a gente já tirava foto no próprio cenário das cenas. E já testava o roteiro pra ver se estava funcionando ou não. A gente levantava o episódio inteiro no próprio cenário. E já saía com o photoboard pronto, entendeu? Nossa, que maravilha isso pro elenco. Porque é tão bom você chegar pra filmar sabendo o que você vai fazer. Porque às vezes você tem o que elenco descobrir já fazendo. Né? Então a gente já definia no próprio cenário toda a movimentação. A gente entendia o que funcionava ou não, já mudava na hora o roteiro, se precisasse editar algum texto, alguma piada que não funcionou, essas coisas, sabe? E um por dia. E aí chegava no set, aí a gente já, eu conseguia fazer 10, 11 takes, mas assim, filmando 12 páginas por dia. Porque os atores já chegavam com o texto... Muito quente. O texto, sem dúvida, sabe? Tipo assim, a galera já chegava quentaça, assim, já sabia, sem dúvida sobre o texto, entendeu? Tipo, e com o texto decorado também, que a gente já tinha levantado na semana anterior, entendeu? Isso é tudo. Depois no bar eu te conto uma história um pouco parecida que eu tenho aqui com os alunos atores, que é um pouco isso também. Chegar com o elenco muito pronto e só a equipe terminar de entender, porque a gente tem que começar a caminhar pro final, a gente tá aqui conversando já uma hora, nem sei, já são meia-noite. Não, tô brincando. Tá dormindo ali. Almira, acorda. Tô zoando você. Almira, acorda. Acabou. Mentira. Tá muito legal. É muito legal porque a gente tá indo numa conversa super de processos e linguagem. Eu acho que isso vai interessar muito os alunos, sabe? Eu gosto de falar, tipo assim, eu gosto dessas coisas que quando a gente vai no específico, sabe? Tipo, a gente conversa do detalhe. Porque quando eu era estudante, eu queria ver o detalhe. Eu não queria ficar só no papo furado. Sobre a importância do cinema. Eu falando, como é que faz pra ensaiar com esses curiosidade, essas coisas de, tipo, eu não gosto disso. Eu gosto de conhecimento hard, assim, sabe? Tipo, como é que faz, métodos e tal. Que legal. Isso é muito incrível. Eu quero você dando aula aqui. Me chama aí que eu vou. Gente, é uma promessa, hein? Olha só. Vamos inventar um método. Não, a gente quer você dando aula. A gente mas conversa. a gente conversa já. A gente conversa já, vou ligar pra sua empresária. Falando em empresária e brincadeira, agora pensando só numa parte mais, não sei se pessoal, íntima, mais sensível, assim, pra você como artista. Uma brincadeira que a Ju falou assim, a Ju é a manager do JH, ela falou assim, você pode inventar esse bordão lá no Caixa Preta que é, quem é você na fila do catering? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, porque isso faz uma coisa muito de hierarquia e não é o que eu quero perguntar. E quando eu tô te perguntando agora quem é você na fila do catering, não é sobre qual é a sua função, sobre os demais, assim, mas é uma brincadeira, na verdade, para entender quem é você dentro do cinema, no sentido de por que isso é tão especial para você como artista, sabe? Você como criação, o que isso te motiva? Quando que você descobriu que era isso realmente que dá sentido na sua vida, que te deixa apaixonado e que te faz o olho brilhar, sabe? Eu acho que... Lembra que você tá falando para estudantes, que também sonham em fazer isso, né? Eu acho que assim, é muito engraçado, porque eu acho que a gente vive o tempo inteiro com idealizações, né?
A gente idealiza as Não coisas. mata os sonhos dos meus alunos, JH. Não, mas ó, a gente idealiza as coisas e a realidade é sempre diferente da idealização. Pode ser pior, pode ser melhor. Mas você nunca sabe, né? Tem um risco ali, né? E o que eu sinto, assim, e eu acho que eu tô fazendo muita terapia para entender isso, é que quando você é artista, você tem que estar aberto ao que vem. Porque nunca é o que você idealizou. Mas pode ser que vire uma coisa melhor do que o que você idealizou se você se abrir a isso. Se você se prender muito a ser rígido com você mesmo. Então, tem muita gente que fala, nossa, tem esses tempos, né? Eu quero fazer meu primeiro longa antes dos 30 anos. Quero virar famoso antes dos 40, sabe? E, se você for pensar assim, você tá fudido. Porque não depende de você, sabe? Tipo, sucesso, essas coisas, sabe? São coisas que, e assim, quando acontece também, nunca é do jeito que você imagina também, sabe? Então, eu acho que a gente tá aberto ao que vem, tá aberto ao que vem é muito importante, porque pra gente se manter vivo, se manter inspirado, se manter jovem, sabe? Porque eu vejo, assim, né, meus amigos que não são artistas, quem ficou jovem e quem envelheceu, assim. No espírito, né? De espírito, E espírito totalmente. Por exemplo, você é jovem, né? Eu não sei a sua idade, entendeu? Mas você é jovem, 44. entendeu? Hã? 44. Você não parece ter 44, entendeu? Você é Que eu jovem. sou imatura. Não, E eu sou alegre. E eu tenho 39. Eu não pareço ter 39, entendeu? Não. Então, é muito legal isso de ser artista. Porque quando a gente fica duro e a gente começa a ficar rígido, tipo assim, e é a armadilha do ideal. Às vezes você tem um ideal e você quer chegar nisso e você tem que se esforçar pelo seu ideal. Mas o resultado nunca vai ser o que você imaginou. Aí se você quiser que seja exatamente o que você imagina do ideal, pode ser que isso vire uma prisão pra você. E é difícil de sair, sabe? Então, por isso que eu falo, né? Tipo, beleza, a gente tá no Brasil, a gente tem orçamentos menores, a gente tem menos condições, sabe? Abraça isso, entendeu? Abraça isso, não foge. Não vai querer fazer um negócio que a gente não consegue fazer, porque... E ao mesmo tempo não vai desistir de fazer uma ficção científica, uma fantasia, um terror, porque o Brasil não tem tradição nisso. Não vai fazer, não pode... Não, vai atrás do seu sonho. Mas assim, flexibiliza o seu sonho, entendeu? Flexibiliza seus projetos, assim, sabe? Eu sinto que ser artista tem muito a ver com isso. Porque, realmente, nessa área, você não vai demorar para você ter independência financeira, vai demorar para você vai levar umas rasteiras da vida, você tá no mercado que não é regulado, que tem muitas questões que precisam ser resolvidas do ponto de vista de estímulo governamental, e as próprias empresas precisam ser mais éticas, né? Tem problema de assédio, tem problema tem problema de falta de diversidade, tem problema de concentração de renda, né? Às vezes você vai brigar com seu melhor amigo por causa de um projeto, né? Você vai se decepcionar com as pessoas que você tava do lado. E é normal, e é normal acontecer isso. E é triste, né? Porque você fala, quando eu tiver o sucesso, aí eu vou ser feliz. Aí você chega lá, tá um sucesso, mas você tá triste porque tem um processo judicial em torno de alguma coisa. O sucesso é uma coisa que é externa. Tudo que é externo é só a imagem. A gente trabalha com imagem, né? Mas a imagem não é suficiente. Então, outra coisa que eu acho muito importante o audiovisual. Eu tenho paixão por isso, né? Trabalho com isso porque eu sou apaixonado por isso. Então, eu viajo, fico nisso, eu me concentro nisso. Mas, assim, tem que ter vida fora. Tem que ter amigos fora. Tem que ser uma pessoa boa, sabe? Tipo, você tem que ser uma pessoa que é decente. Sabe? Tipo, porque assim...
Tem que desligar o relógio, né? Tem que fechar a lojinha. E eu acho que fechar a lojinha até, eu diria, do tipo, de abrir com outras pessoas, sabe? De não ficar só na bolha do audiovisual, sabe? Tipo, de entender outras questões, de ter empatia pelo outro, sabe? Porque assim, as relações humanas são muito importantes na nossa vida. E não é porque a gente trabalha com imagem, que a gente trabalha com representação, né? Por exemplo, a gente trabalha com atores que estão representando personagens em mundos que estão representando outros mundos, entendeu? Tipo, a gente não tá mais no... Se você quiser viver dentro disso, assim, é falso, né? É tipo assim, não é a realidade, é uma representação da realidade. Você pode usar isso como fuga da sua realidade. Mas a gente também constrói vínculos bem, bem sinceros nesses lugares. Sim, mas aí quando a gente tá aberto, entendeu? Sim. E quando a gente não tá monetizando as relações, né? Hierarquia, essas coisas não querem dizer nada. Tem muita gente famosa que é escrota, sabe? E foda-se. Tipo, foda-se essas pessoas, sabe? Tipo, segue o seu, sabe? Segue o seu talento, entendeu? E, tipo, e vai ter muita gente que vai falar merda. E tem que, tipo, meu... por que essa pessoa tá falando merda pra mim, entendeu? Ela quer o meu bem de verdade? Ou ela quer me detonar? Sabe? Tem que ter esse discernimento. Porque, assim, como é arte, não tem certo e errado, entendeu? Não tem certo e errado. Não tem. É sempre... E aí, autoestima é uma coisa que você vai ter que construir, né? É difícil ser artista. Sim. Não é fácil. Mas, assim... É o que a gente gosta, né? É o que a gente é. É o que a gente é, Não tem como fugir de quem você é. É puxado, assim, mas assim, eu gosto muito, assim. E o negócio é não desistir, né? Não desistir dos projetos, né? Não desistir de manter relações com as pessoas que importam, de encontrar vínculos artísticos também. É muito legal fazer parceria. Então, por exemplo... na pandemia eu fiquei bem deprimido, assim, bem coincidiu de ser o fim do 3% e vinha a pandemia, porque o 3% durou 4 temporadas. E foram 11 anos de projeto, né? Então, veio uma puta depressão depois e juntou com a pandemia, né? Depressão pós-7, mais a depressão pandemia. E um pós-7 de 11 anos, né? E aí, eu tava escrevendo sozinho. E eu tava me sentindo mais deprimido ainda. Aí eu até levei isso pra terapia e tal. Eu falei, puta, mas como que você a minha psicóloga, como você se sentiria mais feliz? Eu falei, trabalhando com outras pessoas, né? E aí, tipo, eu tive que admitir que eu não conseguiria fazer sozinho, que eu precisava trabalhar com outras pessoas pra criar novos projetos. E aí eu comecei a fazer essas parcerias e tô com projetos muito legais, com pessoas maravilhosas, assim, parceiros maravilhosos, assim. Porque a gente precisa do outro. Precisa muito. A gente precisa do outro. Mesmo na criação, né? Mesmo na criação, mesmo na escrita. A gente precisa ficar sozinho pra se manter bom. Nietzsche. Mas a gente precisa do outro. Exatamente. E aí eu sinto que agora, nessa fase pós-pandemia, pra mim, assim, né? Que eu foquei em criar projetos que eu realmente queria fazer, sabe? E agora esses projetos estão começando a dar fruto, sabe? Eu sinto que eles estão ganhando corpo. Pode ser que não dê em nada esses projetos. Mas em alguma coisa eles estão dando, assim, no mínimo de mostrar o tipo de projeto que eu estou desenvolvendo para os produtores e tal, sabe? Tipo, então eu já estou numa fase agora que eu tô com uma minissérie de terror que tá com uma produtora espanhola. Que legal. Então já tô começando a levar pros gringos, sabe? Tipo, de entender como funciona. O mercado fora, entendeu? Tipo, isso é massa também, sabe? Tá sendo uma coisa bem diferente pra mim. Sim. Novos desafios, né? Deixar o olho brilhando de novo. Exatamente. Eu tenho absoluta certeza que vai dar certo. Tomara. E queria compartilhar com você uma frase que minha mãe me ensinou na vida pra te alimentar quando você estiver desanimadinho, que é: não tem fracasso que resista ao trabalho. Exatamente. É só trabalhar. Às vezes não chegou o momento, mas eu tenho absoluta certeza que você vai trabalhar, vai descansar também, né? E quando chegar o momento, as coisas vão acontecer. Então... as coisas estão acontecendo, mas é isso. O ritmo é diferente, entendeu? Tipo, Sim. E carreira não é uma coisa linear, assim, entendeu? Agora vai. Agora eu fui. Agora tipo eu dei assim, certo.
Aí você vai assim, né? Na minha carreira é assim, ó. A minha é assim, ó. Eu tava na pandemia, fez assim, ó. Puf, tava, tipo, fazendo a última temporada de Suficiente, fez puf. Aí eu tô agora reerguendo os projetos e tal. E é bom que você fica... O coiote caindo no Papaléguas. O coiote caindo lá de cima, assim, no deserto. Você lembra disso, né? Lembro, claro. Você não riu? Aí eu fiquei preocupada, você não tem essa referência. Não, porque eu fiquei olhando a imagem, eu fiquei meio que prestando Lembra atenção. do coiote descendo? Mas eu acho que é muito louco isso. E é isso, né? A gente tem várias preocupações, né? E vai ter várias crises. Sim. E tem coisa que a gente não tem controle. Por exemplo, agora tá rolando uma crise das plataformas, entendeu? Tipo, você tá com um projeto de série, provavelmente não vai acontecer agora, entendeu? Mas isso não quer dizer que daqui 2 anos, 3, não vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? A gente não sabe, é tipo externo, entendeu? Sim. Pra quem tá assistindo, a gente tá em 2023. O que a crise das plataformas, JH? Esse momento aí que as big techs nos Estados Unidos estão sem grana, né? Acabou o dinheiro no mercado, né? Faliu um banco lá no Silicon Valley. E eles estão cortando custos, né? Porque agora os investidores estão cobrando lucro, né? Das plataformas. E antigamente eles estavam com a lógica de crescer assinantes, né? E queimando dinheiro para isso, né? Agora, com essa lógica de dar lucro, eles vão fazer menos projetos e projetos menos arriscados, né? Então vai ter muito menos projeto acontecendo. São ciclos, né? São ciclos. E aí a gente vai descobrir como sobreviver no próximo ciclo. Mas é isso, sempre vai ter alguma Sempre coisa vai ter. acontecendo. Tipo, igual o cinema brasileiro, né? Se a gente for pensar, né? É muito recente, né? A retomada, né? Sim. A Embrafilme acabou com o Collor, né? O Collor acabou com a Embrafilme. 96? Foi 96 ou 90? Não, acho que foi antes. Que 94? O Itamar entrou em... O Collor é 90, né? Entrou em 90. Acho que o impeachment foi em 92. Então foi por aí, 92, que acho que é porque eu lembro, quando a gente falou da Carlota Joaquina, né? Eu entrei na faculdade em 98. Aí a retomada foi em 96, eu acho. 96. Que aí começou com a Carlota Joaquina. A retomada, né? Não faz tanto tempo assim, né? 96. Faz 27 anos. Nossa, me senti muito velho. Não, mas é Passou, pouco tempo, tempo. Mas aí gente, pra gente começar, a gente vai ter que terminar, já tá meia-noite. É uma pessoa que é decente, sabe? Tipo, porque assim... Tem que desligar o relógio, né? Tem que fechar a lojinha. E eu acho que fechar a lojinha até, eu diria, do tipo, de abrir com outras pessoas, sabe? De não ficar só na bolha do audiovisual, sabe? Tipo, de entender outras questões, de ter empatia pelo outro, sabe? Porque assim, as relações humanas são muito importantes na nossa vida. E não é porque a gente trabalha com imagem, que a gente trabalha com representação, né? Por exemplo, a gente trabalha com atores que estão representando personagens em mundos que estão representando outros mundos, entendeu? Tipo, a gente não tá mais no... Se você quiser viver dentro disso, assim, é falso, né? Tipo assim, não é a realidade, é uma representação da realidade. Você pode usar isso como fuga da sua realidade. Mas a gente também constrói vínculos bem sinceros nesses lugares. Sim, mas aí quando a gente tá aberto, entendeu? Sim. E quando a gente não tá monetizando as relações, né? Hierarquia, essas coisas não querem dizer nada. Tem muita gente famosa que é escrota, sabe? E foda-se. Tipo, foda-se essas pessoas, sabe? Tipo, segue o seu, sabe? Segue o seu talento, entendeu? E, tipo, e vai ter muita gente que vai falar merda. E tem que, tipo, por que essa pessoa tá falando merda pra mim, entendeu? Ela quer o meu bem de verdade? Ou ela quer me detonar? Sabe? Tem que ter esse discernimento, porque assim, como é arte, não tem certo e errado, entendeu? Não tem certo e errado. E aí a autoestima é uma coisa que você vai ter que construir, né? É difícil ser artista. Não é fácil. Mas assim,
é o que a gente gosta, né? É o que a gente é. É o que a gente é, Não tem então... como fugir de quem você é. É puxado, assim, mas assim, eu gosto muito, assim, e o negócio é não desistir, né? Não desistir dos projetos, né? Não desistir de manter relações com as pessoas que importam, de encontrar vínculos artísticos também. É muito legal fazer parceria. Então, por exemplo, na pandemia eu fiquei bem deprimido, assim, bem... Coincidiu de ser o fim do 3% e vinha a pandemia, porque o 3% durou 4 temporadas. E foram 11 anos de projeto, né? Então, veio uma puta depressão depois e juntou com a pandemia, né? Depressão pós-7, mais a depressão pandemia. E um pós-7 de 11 anos, né? E aí, eu tava escrevendo sozinho e eu tava me sentindo mais deprimido ainda. Aí eu até levei isso pra terapia e tal, eu falei, né, como que você a minha psicóloga, como você se sentiria mais feliz? Eu falei, trabalhando com outras pessoas, né? E aí, tipo, eu tive que admitir que eu não conseguiria fazer sozinho, que eu precisava trabalhar com outras pessoas para criar novos projetos. E aí eu comecei a fazer essas parcerias e tô com projetos muito legais, com pessoas maravilhosas, assim, parceiros maravilhosos, assim. Porque a gente precisa do outro. Precisa muito. A gente precisa do outro. Mesmo na criação, né? Mesmo na criação, mesmo na escrita. A gente precisa ficar sozinho para se manter bom. Nietzsche. Mas a gente precisa do outro. Exatamente. E aí eu sinto que agora, nessa fase pós-pandemia, pra mim, assim, né? Que eu foquei em criar projetos que eu realmente queria fazer, sabe? E agora esses projetos estão começando a dar fruto, sabe? Eu sinto que eles estão ganhando corpo. Pode ser que não dê em nada esses projetos. Mas em alguma coisa eles estão dando, assim, no mínimo de mostrar o tipo de projeto que eu estou desenvolvendo para os produtores e tal, sabe? Tipo, então eu já estou numa fase agora que eu estou com uma minissérie de terror que está com uma produtora espanhola. Então eu já estou começando a levar para os gringos, sabe? Tipo, de entender como funciona o mercado fora, entendeu? Tipo, isso é massa também, sabe? Vai ser uma coisa bem diferente pra mim. Sim. Novos desafios, né? Deixar o olho brilhando de novo. Exatamente. Eu tenho absoluta certeza que vai dar certo. Tomara. E queria compartilhar com você uma frase que minha mãe me ensinou na vida pra te alimentar quando você estiver desanimadinho, que é: não tem fracasso que resista ao trabalho. Exatamente. É só trabalhar. Às vezes não chegou o momento, mas eu tenho absoluta certeza que você vai trabalhar, vai descansar também, né? E quando chegar o momento, as coisas vão acontecer. Então, as coisas estão acontecendo, mas é isso. O ritmo é diferente, entendeu? Tipo, e carreira não é uma coisa linear, assim, entendeu? Agora vai. Agora eu fui. Agora tipo assim, né? Você vai assim, né? Na minha carreira é assim, ó. A minha é assim, ó. Eu tava na pandemia, fez assim, ó. Tava, tipo, fazendo a última temporada, simplesmente fez puff.